Meu marido não chegou em casa até muito tarde da noite. Falei com calma. Parece que ela é melhor do que eu em fazer você ficar. Ele ficou paralisado instantaneamente. Isadora Valente jamais esqueceria aquela noite. Eram exatamente 2h17 da madrugada, quando o som familiar de passos ecoou pelo corredor. Diferente do que fazia normalmente, ela não se levantou para recebê-lo. Em vez disso, permanecia sentada com as costas eretas no sofá da sala, uma postura que havia mantido por 2 horas. Sobre a mesa de centro havia uma xícara de chá de ervas que há muito tempo havia esfriado. Era a 3ª xícara que preparava para seu marido, Talisson Alcântara. As 2 anteriores já haviam terminado despejadas no ralo. O som da chave girando na fechadura soou especialmente claro no silêncio da noite. Talisson abriu a porta, deixando entrar o ar fresco da madrugada de início de outono e um leve aroma de perfume alheio, quase imperceptível. Ele se surpreendeu claramente ao ver a luz da sala acesa, embora logo tenha adotado sua habitual expressão de cansaço gentil. Isadora, por que ainda está acordada? Eu te disse para não me esperar. Isadora não respondeu. Seu olhar sereno pousou sobre Talisson enquanto ele tirava os mocassins, pendurava o paletó e caminhava em sua direção. Ele ainda era um homem atraente. Aos 35 anos, conservava-se muito bem. As mangas de sua camisa estavam dobradas até os antebraços. A gravata pendia frouxa ao redor do pescoço, dando-lhe aquele ar relaxado que reservava para quando chegava em casa. Mas ela sabia que aquele relaxamento já não era para ela. Vou tomar um banho, disse Talisson enquanto se inclinava para beijar a testa dela. Isadora inclinou levemente a cabeça, e os lábios dele acabaram roçando o topo de seu cabelo. Ele pareceu não dar importância, bocejando enquanto se virava para sair. Talisson, sua voz não foi alta, de fato soou mais suave do que o habitual. No entanto, os passos de Talisson pararam como se ele tivesse sido pregado ao chão. Ele não conseguia explicar o porquê, mas percebeu uma frieza no tom de sua esposa que jamais ouvira antes. Uma frieza que lhe percorreu a espinha. Parece que ela é melhor do que eu em fazer você ficar. Apenas 11 palavras. E ainda assim cada uma delas foi como um estilete de gelo, cravando-se com precisão no coração de Talisson. Ele se virou bruscamente. Seu rosto perdeu toda a cor em um instante. Apenas uma luminária de pé permanecia acesa na sala. A luz amarela quente iluminava o perfil de Isadora, fazendo com que sua expressão parecesse tão serena que resultava quase transparente, como uma estátua fria e sem vida. Isadora, o que você está dizendo? A voz de Talisson ficou tensa. O quê? Do que você está falando? Isadora se levantou lentamente. Usava um vestido amarelo manteiga de verão. Seu longo cabelo caía com naturalidade sobre os ombros. Nos pés, usava pantufas macias. Sua aparência era informal, mas transmitia uma estranha sensação de solenidade, como se estivesse prestes a comparecer a um encontro importante. Lunara Marins. Quando Isadora pronunciou aquele nome, até os cantos de seus lábios se elevaram ligeiramente. Sua querida Lunara Marins. O ar pareceu congelar. Todo o sangue desapareceu do rosto de Talisson. Suas pupilas tremeram violentamente. Ele moveu os lábios várias vezes, como um peixe jogado fora d'água, tentando falar sem conseguir emitir som algum. Passaram-se 10 segundos completos antes que ele recuperasse a voz. Como? Como você soube? Não, Isadora, me escute. Não é o que você está pensando. Sabe o que eu mais odeio em você? Isadora o interrompeu. Sua voz continuava tão tranquila quanto se estivesse comentando sobre o clima agradável. Ela contornou a mesa de centro e caminhou em direção à entrada, onde uma mala de 28 polegadas já estava preparada. A carcaça cinza prateada refletia uma luz fria sob a lâmpada. O que eu mais odeio é que você sempre sente a necessidade de explicar tudo. Ela fez uma pausa. Para que explicar algo que você já fez? Por acaso uma explicação muda os fatos? Pode apagar as noites em que você não voltou para casa? Pode eliminar a mensagem que eu nunca deveria ter visto? O olhar de Talisson caiu sobre a mala. Suas pupilas voltaram a se contrair. Aquela mala não havia sido preparada às pressas. A alça já estava estendida. O apoio mostrava desgaste e brilho pelo uso. Estava pronta há muito tempo. Aonde você vai? Sua voz mudou. Pela primeira vez, estava impregnada de autêntico pânico. Isadora, aonde você vai no meio da noite?
para um lugar onde você não esteja. Isadora pegou a mala. Seus movimentos eram elegantes e fluidos, como se tivesse ensaiado aquela cena inúmeras vezes. Ela se abaixou para calçar tênis brancos junto à porta. Seus dedos permaneciam tão firmes quanto os de uma cirurgiã enquanto amarrava os cadarços. Isadora, acalme-se. Talisson correu em direção a ela e tentou segurar a mala. Eu sei que ultimamente tenho chegado tarde. O projeto no trabalho está sendo muito exigente. Lunara é apenas uma colega de equipe. Esta noite estávamos fazendo horas extras juntos. Talisson. Isadora se endireitou e olhou diretamente nos olhos dele. Aqueles olhos que antes pareciam cheios de estrelas eram agora como dois espelhos gelados que refletiam o rosto aterrorizado do marido. 3 meses e 7 dias. Talisson ficou imóvel. Desde a primeira vez que você usou as horas extras como desculpa para não voltar para casa, passaram-se exatamente 3 meses e 7 dias. Ela fez uma pausa. Quer adivinhar em que dia eu descobri? A boca de Talisson ficou entreaberta. Nenhum som saiu. No primeiro dia, a voz de Isadora continuou serena. No mesmo dia em que você mentiu para mim pela primeira vez, eu soube. Você achou que era perfeito em esconder. Pensou que eu não perceberia porque você mudou a senha do seu celular. Pensou que o perfume que carregava no corpo podia ser explicado por uma jornada de trabalho. Seu tom continuava baixo, tão calmo que resultava aterrorizante. Talisson jamais vira sua esposa daquela maneira. A Isadora que ele conhecia era doce, atenciosa e compreensiva. Preparava comida quente quando ele chegava tarde, massageava seus ombros quando estava cansado e havia passado um mês inteiro desenhando à mão um álbum comemorativo para o aniversário dele, mas a mulher que estava diante dele agora era como uma espada desembainhada. Então por que não disse nada antes? A voz de Talisson começou a perder o controle. Por que ficou calada todo esse tempo? Porque eu pensei que você voltaria. Pela primeira vez, apareceu uma rachadura em sua voz. Os cílios de Isadora tremeram. Uma luz pareceu se quebrar em seus olhos, mas durou apenas 1 segundo, antes que ela voltasse a trancar todas as suas emoções. Pensei que se fingisse não saber, você pararia. Pensei que se eu continuasse sendo uma boa esposa, sua consciência despertaria. Pensei que nossos 7 anos de casamento e nossos 11 anos de amor fossem mais importantes que uma aventura de 3 meses. Ela balançou a cabeça e sorriu com amarga ironia. Eu me enganei. Naquele instante, o celular de Talisson se iluminou. Apareceu uma mensagem de um contato salvo como Lu. Era uma nota de voz. A sala estava tão silenciosa que a reprodução automática começou imediatamente. O conteúdo ecoou com absoluta clareza. Thali, obrigada por me trazer esta noite. Dirija com cuidado. Me avise quando chegar em casa. Sim, eu te amo. A voz era jovem, melosa, doce como se estivesse coberta de açúcar. O rosto de Talisson desmoronou por completo. Isadora, por outro lado, nem sequer piscou. Ela levantou a alça da mala e abriu a porta. A luz automática do corredor acendeu ao detectar movimento. Uma luz branca e pálida caiu sobre ela, alongando sua sombra atrás de sua figura. Isadora. Talisson a seguiu até a entrada. Me escute, eu já os assinei. Quando as portas do elevador se fecharam, Talisson continuava imóvel no umbral. Um mocassim dentro de casa e o outro fora. Parecia um homem atingido por um raio. A luz do corredor se apagou. Sobrou apenas a tênue claridade quente que escapava pela porta aberta, iluminando metade de seu rosto. Dentro do elevador, Isadora apoiou as costas contra a parede e finalmente fechou os olhos. As lágrimas começaram a deslizar silenciosamente por suas bochechas, mas ela não emitiu nenhum som. As paredes metálicas refletiam seu rosto. Um rosto sem histeria, sem desmoronamento, apenas uma determinação esgotada até os ossos. 3 meses, 91 dias. Ela havia dado a esse casamento uma última chance. Havia dado a esse homem uma última chance. Durante todas aquelas noites em que dormiu sozinha, revisou repetidamente as fotografias guardadas em seu celular. Pensou repetidas vezes em todos os anos que percorreram juntos e se perguntou incontáveis vezes se podia resistir um pouco mais. Finalmente obteve sua resposta. Não podia. Há caminhos que, quando chegam ao fim, simplesmente terminam. Não era que ela não quisesse dar meia volta. Era que já não existia nenhum caminho à frente. O elevador chegou ao térreo.
Isadora enxugou as lágrimas, respirou fundo e saiu do prédio empurrando a mala. As ruas estavam vazias àquelas horas da madrugada. Apenas os postes permaneciam alinhados em duas fileiras silenciosas. Seu automóvel, um BYD branco, estava estacionado em uma vaga temporária em frente ao complexo residencial. Havia sido um presente de aniversário de Talisson no ano anterior. Pensando agora, provavelmente ele já estava interpretando o papel de homem solteiro diante de Lunara quando lhe deu aquele carro. Isadora colocou a mala no porta-malas e sentou-se ao volante. Não deu a partida imediatamente. Em vez disso, pegou seu celular e abriu o registro da última chamada com sua advogada, realizada 3 dias antes. Senhorita Valente, organizamos toda a cadeia de provas, incluindo os registros de transferências financeiras, as reservas de hotel e as gravações de segurança que mostram o alvo entrando no complexo residencial. Se decidir iniciar o processo de divórcio, estamos certas de que poderemos obter um resultado muito favorável desde a primeira apresentação. Ela discou o número. O telefone tocou 3 vezes antes de ser atendido. A pessoa do outro lado da linha claramente não era alguém que precisava dormir. Advogada Beatriz, lamento incomodar tão tarde. A voz de Isadora havia recuperado a compostura. Já saí de casa. Muito bem, procederemos conforme o combinado. Irei ao Tribunal de Justiça logo na primeira hora da manhã para protocolar a petição. Os documentos da medida cautelar de arrolamento de bens já estão prontos. O quanto antes, poderemos bloquear os ativos ainda hoje à tarde. Obrigada. Não há de quê. A advogada fez uma breve pausa. A propósito, senhorita Valente, há algo que preciso confirmar. Tem certeza de que não deseja tentar uma mediação? Não é necessário. Isadora a interrompeu. Seu tom não deixava espaço para negociação. Eu lhe dei 3 meses para que voltasse. Ele não o fez. Agora é a vez dele experimentar a velocidade com que se pode perder tudo. Ela desligou a chamada e colocou o carro em movimento. O veículo saiu silenciosamente do estacionamento e entrou na rua vazia. Do lado de fora da janela estava a cidade adormecida. Os letreiros de neon piscavam na solidão, como inúmeros olhos incapazes de se fechar. Ela ligou o sistema de som. No instante em que a música começou, ela finalmente desmoronou. Não foi um grito, não foi uma crise de histeria. Foi a liberação de uma pressão levada ao limite, como uma represa que rompe, como uma camada de gelo que racha. Chorou com tanta força que todo o seu corpo tremeu. O volante vibrava entre suas mãos. O carro desviou ligeiramente na estrada vazia, mas ela não freou. Tampouco reduziu a velocidade. Sabia que as lágrimas acabariam secando, da mesma forma que os sentimentos terminam se esgotando. Quando terminasse de chorar, começaria uma nova vida. No espelho retrovisor, o lar onde havia vivido por 7 anos tornava-se cada vez menor, até se transformar em um minúsculo ponto de luz e depois desaparecer completamente na escuridão da noite. Enquanto isso, naquela casa com a porta ainda aberta, Talisson permanecia de pé na entrada. Seu celular tocava repetidamente em suas mãos. Ele entrou lentamente no escritório. Com a mão trêmula, abriu a gaveta. Ali repousava silenciosamente um acordo de divórcio assinado. Cada palavra parecia gravada com um canivete. A assinatura de sua esposa era limpa e firme. Cada traço estava cheio de determinação. As 2 palavras, Isadora Valente, eram como 2 lâminas cravando-se nele. De repente, sentiu que as pernas lhe falhavam. Desabou na cadeira da escrivaninha. Pegou o celular e discou desesperadamente o número de Isadora. O número chamado está ocupado ou fora da área de cobertura. Por favor, tente mais tarde. Uma vez. O número chamado está ocupado. Por favor, tente mais tarde. 2 vezes. O número chamado encontra-se desligado. 10 vezes. Talisson lançou o celular ao chão e cobriu o rosto com as 2 mãos. O escritório ficou mergulhado em um silêncio absoluto. Apenas se escutava o tic-tac do relógio de parede e sua respiração cada vez mais irregular. De repente lembrou-se daquela manhã antes de sair. Algo pouco habitual havia ocorrido. Isadora não o acompanhou até a porta. Simplesmente havia ficado de pé na cozinha e lhe disse: dirija com cuidado. Naquele momento pareceu-lhe estranho, mas a pressa para chegar ao trabalho ocupou sua mente e não voltou a pensar nisso. Agora entendia a verdade. Dirija com cuidado.
Havia sido sua despedida definitiva. Do outro lado da cidade, Isadora circulava pela rodovia. O carro acelerou. Ela baixou ligeiramente a janela. O vento noturno entrou assobiando, secou as lágrimas de seu rosto e levou consigo a última mostra de fraqueza daquela noite. Com uma das mãos segurou o volante, com a outra abriu o aplicativo de notas de seu celular. Primeiro, ir amanhã de manhã ao banco e transferir todos os fundos das contas conjuntas para minha conta pessoal de investimentos. Confirmar com a advogada. É uma medida razoável de proteção de bens matrimoniais e completamente legal. Segundo, reunir-me à tarde com o Sr. Otávio para assinar o acordo de participação societária, utilizando o patrimônio obtido antes do casamento. Terceiro, encontrar um novo apartamento antes do fim de semana. Não precisa ser grande, apenas tranquilo. Quarto, comprar um celular novo e obter um novo número. O celular antigo será utilizado unicamente para me comunicar com a advogada. Cada ponto havia sido pensado e revisado inúmeras vezes durante aqueles 3 meses. Não era uma decisão impulsiva. Havia chegado preparada. Já não era a Isadora cuja vida girava exclusivamente ao redor de sua família. Às 3h47 da madrugada, Isadora estacionou o carro no estacionamento de um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Não havia reservado quarto com antecedência, mas seu cartão de crédito era suficiente para conseguir uma suíte em qualquer hotel a qualquer hora. A recepcionista viu chegar sozinha aquela mulher em plena madrugada e ofereceu um sorriso profissional. "Boa noite, senhora. Tem uma reserva?" "Não, preciso de um quarto com cama king size em um andar silencioso." "Com certeza. Um momento, por favor." A recepcionista levantou a vista. "Tem bagagem? Está no carro. Eu mesma a subirei." Isadora passou o cartão, recebeu a chave do quarto e empurrou sozinha a mala em direção ao elevador. O corredor estava coberto por tapetes grossos. As rodas da mala avançavam sem emitir som algum. O quarto era no 32 grau andar. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista completa da cidade noturna. A maioria das luzes estava apagada. Permaneciam apenas alguns pontos luminosos dispersos, como as janelas daqueles que também não conseguiam dormir. Isadora não acendeu as luzes. Guiando-se apenas pelo resplendor exterior, caminhou até a cama e deixou-se cair sobre ela. Permaneceu deitada com os olhos abertos olhando para o teto. Sua respiração começou a se estabilizar pouco a pouco, então o telefone voltou a vibrar. Ela o pegou e observou a tela. Era outra mensagem de Talisson, mais uma entre dezenas. "Isadora, por favor, atenda. Podemos conversar. Me escute. Deixe-me explicar o que vou fazer se você se for. E o que vai acontecer com o Pipoca. Isadora, eu te amo. De verdade, eu te amo." Isadora observou aquelas mensagens. A expressão de seu rosto se deformou em algo que não era um sorriso. Era uma careta mais dolorosa que o pranto. Lembrou-se do dia de seu casamento. Talisson havia cantado uma música para ela. Sua voz quebrou no meio da interpretação. As lágrimas caíram sobre seu vestido branco. Naquele momento, ela acreditou que ele seria o homem de toda a sua vida. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, caminhariam juntos até o fim. Mas ela havia esquecido algo. Os votos matrimoniais nunca mencionam a traição. Não respondeu nenhuma das mensagens. Em vez disso, abriu o perfil do Instagram de Lunara Marins. A jovem tinha configurado suas publicações para que permanecessem visíveis apenas por 3 dias. Mas aquelas 3 publicações eram mais do que suficientes para explicar tudo. A de ontem mostrava um close de uma mão com um anel Cartier no dedo anelar. A legenda dizia: "Surpresa. Isadora reconheceu o anel. Havia visto a caixa escondida no armário de Talisson." Naquele momento, ele lhe garantiu que era um presente para um cliente. A publicação de anteontem era uma fotografia acompanhada por um texto: "Trabalhando até tão tarde, mas por sorte o Talisson sempre me traz em casa. Como sou feliz." A de 3 dias antes mostrava uma xícara de café com o nome Lu escrito nela. Ao lado aparecia uma mão masculina claramente reconhecível. Isadora tirou capturas de tela, salvou-as e subiu para a nuvem. Havia repetido aquele processo tantas vezes que podia fazê-lo quase de memória. Não estava coletando provas, estava coletando determinação. Cada noite que esperava sozinha, observava tudo. Olhava aquelas publicações. Talisson jamais vira sua esposa daquela maneira.
O coração morria. Depois de 10 vezes, 10 partes haviam desaparecido. Finalmente pôde revisar todas as publicações de Lunara com o rosto completamente inexpressivo, como se estivesse lendo a história de uma desconhecida. Não era que tivesse deixado de amar Talisson, era que esse amor havia sido esmagado até não deixar nem uma mota de pó. Isadora desligou o celular, virou-se na cama e afundou o rosto no travesseiro. Amanhã seria um novo dia, e Talisson descobriria que, quando uma mulher que permaneceu em silêncio por 3 meses finalmente fala, já ninguém pode voltar a silenciá-la. Enquanto isso, na casa que ela havia abandonado, Talisson continuava sentado no escritório. Os documentos do divórcio permaneciam estendidos diante dele. Leu-os do início ao fim e, a cada linha, seu rosto tornava-se mais pálido. As exigências de Isadora estavam claramente especificadas. Uma divisão equitativa de todos os bens adquiridos durante o matrimônio, incluindo aquele apartamento, os 2 automóveis, as economias, os investimentos e as cotas da empresa de Talisson. Não pedia mais, mas também não menos. No entanto, o que fez o coração de Talisson acelerar foi a cláusula adicional ao final do documento. Dada a grave má conduta financeira do cônjuge e a dissipação de ativos matrimoniais durante o casamento, a esposa reserva-se o direito de solicitar uma divisão desigual do patrimônio comum e uma pensão compensatória. O montante específico será determinado com base nas provas posteriores. Ela tem provas. Aquela frase ficou suspensa sobre sua cabeça como uma flecha. Todo o seu corpo se tensionou. Não sabia o quanto Isadora conhecia, nem quando havia começado a se preparar. Aquela mulher que ele acreditava ser tão fácil de convencer, aquela mulher que pensava ser incapaz de viver sem ele. Ela havia tecido uma rede sem que ele percebesse, e ele havia caminhado diretamente para o centro. O telefone voltou a tocar. Desta vez não era Isadora, era Lunara. Tali já chegou em casa. Por que não me escreveu? Talisson observou o nome Lu na tela e sentiu uma repentina onda de náuseas. Não por Lunara, por si mesmo. Não respondeu. Simplesmente deixou o celular virado para baixo sobre a mesa e fechou os olhos. No escritório flutuava um suave aroma floral. Eram os lírios que Isadora havia trocado no dia anterior. Comprava flores todas as semanas, as colocava em vasos no escritório e na sala, enchendo toda a casa com uma fragrância fresca. Os lírios continuavam florescendo, brancos como a neve, brancos como o rosto sereno de Isadora quando se retirou. De repente, lembrou-se de uma pergunta que ela costumava fazer. Querido, algum dia você vai me deixar? E cada vez ele sorria e respondia, bobinha, como eu poderia te deixar algum dia? Agora compreendia a verdade. Não havia sido ele quem a deixou, havia sido ela quem o abandonou. E ele mesmo havia provocado tudo aquilo. Fora da janela, o céu começava a se iluminar. A cidade estava prestes a despertar. Um novo dia estava começando. Para Isadora, era o primeiro dia de sua nova vida. Para Talisson, era o primeiro dia de seu pesadelo. A história mal havia começado. Quando o céu apenas começava a clarear, Isadora acordou. Não tinha o costume de dormir até tarde. Era um relógio biológico cultivado durante 7 anos de casamento. No passado, ela se levantava em silêncio e caminhava até a cozinha enquanto Talisson ainda dormia. Preparava o café da manhã, fritava ovos, torrava pães, espremia suco de laranja e deixava tudo pronto antes de ir acordá-lo. Talisson sempre tinha mau humor ao se levantar. Além disso, adorava ficar mais 10 minutos na cama. Ela se sentava junto a ele e o convencia a levantar como se estivesse persuadindo uma criança que não queria ir à escola. Durante muito tempo, acreditou que aquilo era felicidade. Agora, ao lembrar-se, compreendia que havia sido apenas o esforço unilateral de uma atriz interpretando sozinha uma peça para uma única pessoa. As cortinas do hotel eram grossas. Ainda assim, alguns raios de sol conseguiam se infiltrar pelas frestas, desenhando uma fina linha dourada sobre o tapete. Isadora se sentou. O travesseiro ainda conservava a umidade das lágrimas da noite anterior. Estava frio e ligeiramente molhado. Estendeu a mão e o tocou como se estivesse acariciando uma ferida cujas bordas já começavam a se apagar. Havia 37 mensagens não lidas em seu celular. Todas eram de Talisson. Das 2h30 da madrugada até as 5h17 da manhã. Uma avalanche ininterrupta de mensagens.
Não abriu nenhuma. Em vez disso, foi diretamente para sua conversa com a advogada Beatriz. Advogada Beatriz, estarei em seu escritório às 8h30. A resposta chegou quase instantaneamente. Perfeito. Já tenho todo o material preparado. Além disso, esta manhã protocolei a petição inicial e o pedido de medidas restritivas financeiras temporárias. O tribunal dará prioridade assim que abrir. A ordem deverá entrar em vigor ainda hoje à tarde. Ao ler a palavra restrições, o coração de Isadora deu um salto, mas logo recuperou a calma. Lembrou a si mesma: isso não é vingança, é evitar mais perdas. Quando uma empresa descobre que um sócio está desviando dinheiro, a primeira coisa não é discutir com ele. A primeira coisa é fechar o cofre. Levantou-se e foi tomar banho. Ajustou a água para uma temperatura mais fria do que o habitual. A água gelada sobre sua pele a despertou por completo. Permaneceu sob o chuveiro com os olhos fechados, deixando que a água percorresse cada centímetro de seu corpo, como se tentasse apagar qualquer rastro daquele homem. Depois se secou o cabelo com o secador e fez uma maquiagem leve. A Isadora que via no espelho parecia exatamente igual à do dia anterior, mas ela sabia que já não era a mesma. Seus olhos haviam mudado. A ternura e a esperança que antes viviam neles haviam sido substituídas por calma e determinação. Vestiu um conjunto de alfaiataria azul marinho. Era a peça mais cara de todo o seu armário. Havia comprado no ano anterior em um shopping de luxo. Tinha hesitado por muito tempo antes de passar o cartão. Quando Talisson descobriu quanto havia custado, reclamou por dias. Disse que com aquele dinheiro poderia ter comprado um jogo novo de tacos de golfe. Naquele momento, Isadora não respondeu. Agora, ao lembrar-se, compreendeu algo. Talisson de fato acabou comprando aqueles tacos de golfe, mas esse não era o ponto. O importante era que ela precisava vestir sua armadura mais custosa para travar a batalha mais difícil de sua vida. Às 8h20 da manhã, Isadora chegou pontualmente ao escritório da advogada Beatriz. Seu nome completo era Beatriz Cavalcante. Tinha 3 anos a mais que Isadora e era uma mulher que havia se divorciado 2 vezes. Na parede de seu escritório pendia um quadro com uma frase: melhor quebrar-se como o jade do que permanecer intacta como o barro. A primeira vez que Isadora leu aquela frase, soube que havia encontrado a pessoa certa. Entre as duas mulheres existia uma compreensão natural, algo parecido com um chamado ancestral. Beatriz nunca a aconselhou a reconsiderar. Jamais falou em se sacrificar pela família. Além disso, Isadora não tinha filhos. Talvez aquela fosse uma bênção disfarçada. Sente-se. Beatriz apontou o sofá e tomou assento à frente dela. Depois empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Dê uma olhada. Aqui está toda a evidência organizada. Isadora abriu a pasta. Tudo estava perfeitamente classificado. Cada documento tinha divisórias, datas e referências. Começou a revisar, luz um por um. Seus dedos percorriam lentamente cada página, como se estivesse tocando todas as noites de insônia que havia suportado. Primeira categoria: provas financeiras. Durante os últimos 3 meses, Talisson havia transferido um total de R$ 60 mil para Lunara via Pix e transferências bancárias, 27 movimentações no total. A transferência individual mais alta era de R$ 30 mil. Na descrição figurava bônus de projeto. Beatriz havia escrito uma nota com tinta vermelha junto a essa transferência. A empresa nunca teve um sistema de bônus por projetos. Segunda categoria: provas de itinerários. Beatriz havia contratado uma agência de investigação privada para obter os dados do GPS do carro de Talisson e os registros de localização de seu celular. Durante os últimos 3 meses, Talisson havia visitado 41 vezes o apartamento de luxo onde vivia Lunara, localizado na zona sul da cidade, sempre depois das 21h, a 40 minutos de carro de sua casa. Em 12 dessas ocasiões, permaneceu ali por mais de 2 horas. Terceira categoria: provas visuais, reservas de hotel, capturas de câmeras de vigilância, fotografias tiradas em estacionamentos subterrâneos. Em uma das imagens, Talisson e Lunara entravam juntos no saguão de um hotel. A mão de Talisson descansava sobre a cintura da jovem. Lunara levantava a vista para ele sorrindo. As fotografias eram tão nítidas que permitiam distinguir perfeitamente a expressão de Talisson.
uma expressão que Isadora não via há muito tempo. Era aquele sorriso ligeiramente bobo que ele tinha quando começaram a namorar. Depois de revisar a última fotografia, Isadora fechou a pasta e a deixou sobre a mesa. Suas mãos não tremiam, seus olhos também não estavam avermelhados. É o suficiente. Beatriz a observou por vários segundos, como se estivesse avaliando seu estado emocional. Finalmente assentiu. Bem, então falemos sobre a estratégia a seguir. Pegou um marcador e desenhou uma linha do tempo no quadro branco. Primeiro, esta tarde, o tribunal completará as restrições financeiras temporárias. Todas as contas bancárias de Talisson, as contas de investimento conjuntas e as participações societárias registradas em nome dele ficarão bloqueadas. Ele não poderá retirar nenhum único real, nem transferir cotas. Segundo, amanhã de manhã, ele receberá oficialmente a citação da ação. Será então que descobrirá que você não está apenas solicitando o divórcio, mas também o processando pela má gestão dos bens matrimoniais e reivindicando uma partilha desigual do patrimônio. Terceiro, a audiência provavelmente ocorrerá dentro de aproximadamente um mês. Durante esse tempo, ele tentará se comunicar com você por todos os meios possíveis para convencer, lá a retirar a ação ou chegar a um acordo. Minha recomendação é simples: não o veja. Não atenda suas chamadas e não responda mensagens. Toda comunicação deve passar pelo escritório jurídico. Isadora assentiu. Eu sei. Há algo mais. Beatriz hesitou um instante. A empresa de Talisson está atravessando uma fase crucial de rodada de investimento. Se a infidelidade dele e o desvio de ativos se tornarem públicos, é possível que os investidores retirem o apoio. Esse não é um problema que deva me preocupar. A voz de Isadora permaneceu tranquila. Quando gastava nosso dinheiro e me traía, ele se preocupou com a possibilidade de perder tudo. Beatriz observou a mulher à sua frente. Pouco a pouco apareceu um sorriso em seus lábios. Era um sorriso de admiração e também de reconhecimento. Perfeito. Beatriz se levantou e estendeu a mão. Então vamos ensinar. Lu, o que significam as consequências? Isadora apertou sua mão com firmeza. Quando saiu do escritório, eram 10 horas da manhã. Não voltou ao hotel. Em vez disso, dirigiu até um polo tecnológico situado na zona oeste da cidade. Tinha uma reunião com o senhor Otávio. Seu nome era Otávio Lacerda. Havia sido colega dela na faculdade e também um de seus amigos mais próximos. Otávio trabalhava no setor de armazenamento de energia renovável. Sua empresa havia sido fundada 3 anos antes. No ano anterior, completou uma rodada de investimento Série A e este ano sua avaliação já havia superado os 100 milhões de reais. 3 meses antes, Isadora havia começado a conversar com ele sobre uma possível participação. Seu plano consistia em investir o valor da venda do pequeno apartamento que havia herdado antes de casar. Talisson não sabia de nada disso. Esse apartamento era um bem particular que sua mãe lhe havia deixado. Legalmente, Talisson não tinha nenhum direito sobre ele, nem sequer o direito de saber que existia. Durante anos, Isadora havia considerado aquele imóvel como seu plano de emergência. Agora, esse plano de emergência havia se tornado seu caminho para o futuro. Isadora, você pensou bem. Otávio colocou uma xícara de café diante dela e se sentou. Sua expressão era séria. 5 milhões de reais não são pouca coisa. E considerando sua situação atual, minha situação atual é perfeita. Isadora tomou um gole de café. Preciso de um objetivo, algo em que me concentrar para não desmoronar. O trabalho é o melhor remédio. Otávio permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois tirou um contrato de uma gaveta. Era o acordo de participação societária. Fiz com que a equipe jurídica revisasse 3 vezes. Esta é a versão definitiva. Você terá 3% das cotas e um dividendo anual garantido. Daqui a 3 anos, poderá decidir se vende sua participação ou continua como sócia. Se precisar de liquidez antes, recomprarei suas cotas segundo a avaliação vigente. Isadora pegou o contrato. Nem sequer se deu ao trabalho de lê-lo detalhadamente. Confiava em Otávio tanto quanto confiava em sua própria mão direita. Onde eu assino? Otávio apontou a linha correspondente. Observou como ela escrevia seu nome lentamente, traço por traço. Quando terminou, não pôde evitar perguntar. O Talisson sabe que você está fazendo isso, não é? Vocês dois? Isadora o interrompeu. Logo estaremos divorciados. As pupilas de Otávio se contraíram por um instante,
mas recuperou rapidamente a compostura. Não era um homem fácil de surpreender. Seu trabalho o havia acostumado a toda sorte de crises. Ainda assim, Isadora havia sido sua melhor amiga durante a universidade. A notícia o golpeou com força. Por que ele me traiu? Isadora pronunciou aquelas 4 palavras com a mesma naturalidade com que alguém comenta a previsão do tempo. Otávio a observou atentamente, tentando verificar se ela realmente estava dizendo a verdade. Em suas lembranças, Isadora era uma pessoa que valorizava profundamente os relacionamentos. Quando namorava Talisson na faculdade, seu rosto sempre irradiava felicidade. Muitos casais se separaram depois da graduação. Eles resistiram. Após 7 anos de namoro, finalmente se casaram. Otávio, inclusive, havia sido o padrinho daquele casamento. Lembrava perfeitamente como Isadora estava linda naquele dia, e também a maneira como Talisson a olhava. Quando tudo isso começou, há aproximadamente 3 meses. Embora eu suspeite que os sinais apareceram muito antes, você tem provas. Sim, e são bastante contundentes. Otávio se recostou na cadeira, olhando-a profundamente. Então compreendeu algo. Provavelmente nunca havia entendido realmente quem era Isadora. Parecia uma mulher suave, como uma trepadeira que precisava se apoiar em uma árvore para sobreviver. Mas na realidade, ela era a própria árvore, uma com raízes profundas. Simplesmente nunca sentiu a necessidade de ostentar isso. O que você precisa que eu faça? Nada. Isadora guardou o contrato na bolsa e se levantou. Tudo está sob controle. Só queria dizer que minha situação mudou. Já não sou a senhora Alcântara, sou Isadora Valente. Você sempre foi Isadora Valente. Otávio também se levantou. Hesitou alguns segundos, depois deu um tapinha no ombro dela. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Não importa o que seja. Isadora sorriu. Havia amargura naquele sorriso, mas também alívio. Não se preocupe, não vou desaparecer. Depois de se despedir de Otávio, foi a uma imobiliária. Precisava alugar um apartamento. Não precisava ser grande. 2 quartos seriam suficientes, mas devia ser tranquilo, com boa luz natural e em um lugar onde ninguém a conhecesse. O corretor lhe mostrou 3 opções. Escolheu a segunda. Um apartamento situado no 6º andar de um antigo edifício residencial na zona norte da cidade. Não tinha elevador, mas era bem ventilado, e da sacada se via uma extensa fileira de árvores. A proprietária era uma senhora de cerca de 60 anos. Simpatizou com Isadora imediatamente, segurou sua mão e disse: "Querida, se pensa em ficar muito tempo, posso lhe dar um desconto." Isadora assinou um contrato de 1 ano, pagou o depósito e também 3 meses de aluguel adiantado. A transferência foi realizada naquele mesmo momento. Depois de assinar, foi a um supermercado próximo para comprar tudo o que era necessário. Escova de dentes, toalhas, lençóis, um edredom, panelas, frigideiras, azeite de oliva, sal, molho de soja, vinagre. Pouco a pouco, o carrinho de compras foi se enchendo, desta vez unicamente com coisas para uma só pessoa. Olhou o jogo de louça rosa que havia colocado no carrinho e pensou nos pratos que continuavam na casa. Havia escolhido ela mesma com muito cuidado. Cada prato tinha uma pequena margarida desenhada no fundo. Não pensava em levá-los. Há coisas que, uma vez quebradas, permanecem quebradas. Embora você as cole de novo, as rachaduras sempre continuam ali. Às 15, Isadora voltou ao hotel e começou a preparar suas coisas para se mudar para o apartamento que acabara de alugar. Tirou as roupas da mala e as pendurou uma por uma no armário do quarto. Só ia ficar uma noite, mas era o tipo de pessoa que precisava ter sua vida organizada, mesmo durante uma estadia breve. Então tocou o telefone. Era um número desconhecido. Isadora atendeu, mas não disse nada. Após 2 segundos de silêncio, escutou a voz de Talisson, rouca, como se tivesse passado uma lixa sobre um cristal. "Isadora, sou eu." Ela continuou em silêncio. "Onde você está?" "Passei o dia inteiro te procurando. Seus amigos não atendem minhas chamadas. Seus pais também não." "Talisson." Isadora o interrompeu. Sua voz era suave, mas firme. "Não me procure. Você já viu os documentos do divórcio. Deixe que os advogados cuidem de tudo. Se ainda lhe resta algo de consciência, coopere com o processo para que possamos nos separar de maneira civilizada. Eu não quero me divorciar."
A voz de Talisson aumentou repentinamente de volume. Estava carregada de uma emoção quase histérica. Isadora, eu sei que errei. De verdade, sei que errei. Já terminei com a Lunara. Ontem à noite, eu disse a ela que nunca mais voltaríamos a nos falar. Por favor, me dê mais uma chance. Só uma. Isadora não respondeu. Segurou o telefone enquanto escutava a respiração agitada de Talisson e os débeis soluços que escapavam do outro lado da linha. Havia escutado aquela voz por 11 anos. Conhecia-a tão bem que podia imaginar seu rosto com os olhos fechados. Podia vê-lo, os olhos vermelhos, a ponta do nariz avermelhada, os lábios tremendo. Antes, quando ele se mostrava assim, seu coração sempre amolecia. Lembrou-se de uma ocasião em que discutiram. Ela estava tão zangada que fez uma mala para ir embora. Talisson a seguiu, abraçou-a e chorou em seu ombro como uma criança. Seu coração derreteu. Terminou abraçando-o também e se reconciliaram ali mesmo no corredor. Mas isso havia sido antes de tudo isso. O fato de você ter terminado com a Lunara não é da minha conta. A voz de Isadora estava completamente vazia de emoção. Minha decisão não vai mudar, Talisson. E há algo mais que devo lhe lembrar. Ela o interrompeu novamente. Desde esta tarde, todas as suas contas pessoais e conjuntas estarão bloqueadas por ordem judicial. Fez-se um silêncio. Antes que isso ocorra, recomendo que transfira parte de seu dinheiro pessoal para uma conta de sua mãe ou de seu pai. Do contrário, provavelmente não terá dinheiro nem para comer durante o próximo mês. A respiração do outro lado parou por um instante. O que você acabou de dizer? A voz de Talisson soou incrédula. Bloqueadas? O que isso significa? Significa que já protocolei a ação de divórcio e solicitei medidas cautelares financeiras. Todos os ativos em seu nome ficarão restritos até que exista uma sentença definitiva. Como você utilizou bens comuns para gastar dinheiro com a Lunara durante os últimos 3 meses, o tribunal descontará essas quantias da parte que lhe corresponde. Um longo silêncio. Isadora inclusive pensou que a chamada tivesse caído. Olhou para a tela, a conexão continuava ativa. Então escutou novamente a voz de Talisson. Mas desta vez era completamente diferente. Isadora Valente, você enlouqueceu? Seu tom estava carregado de raiva. Você está tentando me destruir. Finalmente já não me chama de Isadora, pensou ela. Os cantos de seus lábios se moveram ligeiramente. Aquela expressão era mais amarga que o pranto e mais fria que um sorriso. Não estou destruindo você, Talisson. Sua voz foi tranquila. Você se destruiu sozinho e desligou. Depois apagou o telefone, tirou o chip, partiu em 2 e jogou-o no lixo. O novo celular e o novo número já estavam guardados na bolsa. Podia ativá-los a qualquer momento, mas ainda não. Naquele momento, precisava de silêncio absoluto, um período de paz, sem interrupções, sem vozes alheias, um tempo para reorganizar seu coração. Às 18, Isadora chegou ao seu novo apartamento. 6º andar, sem elevador. Subiu sozinha as 2 malas de 28 polegadas. Parava para tomar fôlego em cada lance. Quando finalmente chegou ao 6º andar, as pernas tremiam e as palmas das mãos estavam encharcadas de suor, mas sentia uma estranha sensação de euforia, como se não estivesse subindo escadas, como se estivesse atravessando um processo de cura. A cada degrau, deixava um pouco mais para trás o lugar que a ferira e se aproximava um pouco mais da pessoa que queria se tornar. Abriu a porta com a chave nova. O apartamento estava vazio. Havia apenas uma cama e uma mesa que a proprietária havia deixado ali. As cortinas eram de um tom de linho que ela gostava muito. A luz do sol atravessava o tecido e enchia o quarto com um resplendor quente. Isadora empurrou a mala até o dormitório, abriu a janela e deixou entrar o ar fresco e seco do fim de tarde. Lá embaixo, na rua, crianças corriam brincando. Um grupo de idosos conversava ao redor de uma partida de damas. Ao longe, ouvia-se a voz de um vendedor ambulante oferecendo pamonha. Era um bairro comum, cheio de gente comum, e aquilo ela gostava. Aqui ninguém a conhecia. Ninguém sabia quem ela era. Ninguém sabia que havia sido a senhora Alcântara. Ninguém a olharia com lástima. Aqui ela era apenas Isadora Valente, uma nova inquilina. Nada mais. Comprou móveis pela internet, estilo prático, simples, bonitos e econômicos. Uma estante, um armário, uma escrivaninha, uma cadeira,
uma luminária de pé. Tudo custou menos de R$ 5.000, quase 10 vezes menos que o anel Cartier que Talisson havia comprado para Lunara. Sem perceber, voltou a fazer cálculos mentais, os mesmos que vinha fazendo há semanas. Talisson atraiu por 3 meses e gastou R$ 60.000 com Lunara. Comprou um anel de R$ 42.000. Levou-a para Fernando de Noronha por 2 noites em uma pousada de luxo. Custo aproximado, R$ 15.000. E depois havia os pequenos presentes, as transferências, os mimos constantes. O total superava facilmente os R$ 150.000. Com essa quantia, ela poderia viver naquele apartamento por mais de 2 anos e meio. Poderia comprar um carro pequeno, poderia cursar uma pós-graduação executiva. E quando Talisson gastava esse dinheiro, fazia-o utilizando bens que pertenciam a ambos. Isadora lembrou como no ano anterior havia querido comprar um notebook novo. Passou 3 meses hesitando, sem se atrever a gastar o dinheiro. Finalmente o comprou utilizando parte do dinheiro que havia recebido como presente de casamento. Também lembrou que no inverno passado quis se inscrever em aulas de yoga, mas Talisson disse que era muito caro e que não valia a pena. Então ela desistiu. Havia vivido com extrema prudência, apoiando a empresa de Talisson como se fosse um projeto compartilhado. Ele não queria que ela trabalhasse. Dizia que a sustentaria a vida toda, e ela aceitou se tornar o pilar invisível que sustentava o mundo dele. Quando ele trabalhava até tarde, ela o esperava acordada. Quando viajava a negócios, ela preparava suas malas. Quando ele comparecia a jantares e reuniões, ela ficava em casa cozinhando. E enquanto isso, ele estava lá fora amparando outra mulher. Isadora se apoiou contra a parede vazia, olhou para o teto. Havia uma fina rachadura que se estendia de um canto até a lâmpada. Observou-a por muito tempo, tanto tempo que os olhos começaram a doer. Mas não chorou. Já havia derramado lágrimas suficientes. As suficientes para encher aquela rachadura. Às 20 desceu para jantar. Havia um pequeno restaurante familiar no térreo. A dona era uma mulher fofinha de meia-idade. Tinha uma voz tão potente que podia ser ouvida de meia rua. Quando Isadora entrou, a mulher estava dando uma bronca no marido. Inútil. Pedi salsa e você comprou coentro. Não vê que são diferentes? Isadora não pôde evitar sorrir. Pediu um prato de picadinho de carne acompanhado de arroz e feijão quente. A dona perguntou se queria farofa extra. Ela assentiu. Quando chegou a comida, o prato era enorme, fumegante, reconfortante. A carne transbordava do recipiente. Pegou o garfo e comeu lentamente. Terminou até o último grão, até bebeu o caldinho. Quando foi pagar, a dona a observou. Moça, você é nova por aqui, não é? Mora sozinha? Sim, sozinha. Pois volte quando quiser. Aqui sempre haverá comida para você. Obrigada. Quando saiu do restaurante, a brisa noturna roçou seu rosto. Trazia consigo um leve frescor. Ficou um momento junto à rua, observando as pessoas passarem, e de repente sentiu que aquele canto desconhecido da cidade era muito mais acolhedor do que a casa onde havia vivido por 7 anos. Ao retornar ao apartamento, ligou seu novo celular. Depois iniciou sessão em uma conta de Instagram recém-criada. A foto de perfil era uma árvore e o nome de usuário era composto por suas iniciais. Isadora só adicionou um contato, Beatriz Cavalcante. Advogada Beatriz, já mudei de número. A partir de agora, comunique-se comigo por aqui. A resposta veio em seguida. Recebido. Além disso, tenho 2 novidades. Primeira, a ordem de restrição financeira temporária já está ativa. Todas as contas conjuntas foram bloqueadas. Segunda, Talisson veio hoje ao meu escritório. Queria negociar. Eu disse que poderíamos conversar se primeiro admitisse a infidelidade e assinasse uma declaração por escrito. Isadora escreveu. Ele assinou? Não. Diz que não houve infidelidade, apenas uma relação ambígua. Isadora observou aquela frase e os cantos de seus lábios se elevaram ligeiramente. Não era um sorriso, era uma frieza que gelava os ossos. Relação ambígua. Que termo elegante. Reservar quartos de hotel era uma relação ambígua. Transferir dinheiro era uma relação ambígua. Passar noites inteiras juntos em uma suíte com vista para o mar em Noronha era uma relação ambígua. Ficar sozinhos até as 2 da madrugada era uma relação ambígua.
A obstinação de Talisson não a surpreendia. A primeira reação de quase qualquer infiel é negar. Nunca dizem, eu errei. Dizem, você entendeu errado. Nunca dizem, eu te traí. Dizem, era apenas uma relação ambígua. Isadora não respondeu a mensagem. Em vez disso, abriu o aplicativo de notas e escreveu a última entrada do dia. Dia 1. Contas bloqueadas. Mudança concluída. Comi picadinho. Não chorei. Deixou o celular junto ao travesseiro. Apagou a luz e fechou os olhos. Na escuridão, podia escutar as batidas de seu próprio coração, firmes, constantes, como se uma pessoa recém-nascida estivesse escutando pela primeira vez o coração que acabara de receber. Enquanto isso, naquela enorme casa situada na zona sul da cidade, Talisson atravessava a noite mais longa de seus 35 anos de vida. Todas as luzes da sala estavam acesas, brilhavam como se fosse pleno dia. Sentado no sofá, tinha à frente uma pilha de cartões bancários e extratos de conta. No chão estavam espalhados os restos de seu celular destroçado. A tela parecia uma teia de aranha de rachaduras. Havia tentado acessar o aplicativo do banco utilizando um celular antigo. Todas as contas apareciam bloqueadas. Tentou usar um cartão de crédito. Foi rejeitado. Tentou pagar com aproximação. Saldo insuficiente. Só conservava pouco mais de R$3.000 em sua conta digital. A maior parte de seu dinheiro estava em contas de investimento e agora também estavam restritas. Em dinheiro vivo, só tinha R$1.200 guardados na carteira. Esse era todo o seu dinheiro disponível. Um homem que chegara a ter uma fortuna de milhões e agora sua liquidez imediata se reduzia a 1.200. Talisson foi lançando os cartões bancários um após o outro sobre a mesa e a cada um soltava um xingamento. Quando arremessou o quinto cartão, tocou o telefone. Não era o celular, era o telefone fixo. Apenas uma pessoa continuava ligando para aquele número. Sua mãe. Mãe, Talisson, o que está acontecendo? Por que meu cartão de débito não funciona? Talisson fechou os olhos. Sentiu como as têmporas pulsavam. Havia esquecido que parte do dinheiro que estava na conta de sua mãe havia sido transferido por ele, e esse dinheiro fazia parte dos bens comuns. Era evidente que a ordem judicial também havia afetado esses fundos. O sistema do banco está em manutenção. Amanhã voltará a funcionar. Mentiu. Não tinha coragem para dizer a verdade. Não podia dizer à sua mãe que havia sido infiel. Não podia dizer que sua esposa havia partido e bloqueado todas as suas contas. E a Isadora? Liguei para ela, mas o telefone está desligado. O celular dela quebrou. Amanhã ela vai consertar. Talisson, vocês discutiram? A voz de sua mãe tornou-se séria. Deixe-me dizer uma coisa. Você não pode tratar mal a Isadora. Ela é uma boa moça. Mãe, estou cansado. Talisson fechou os olhos. Falamos amanhã. Desligou e também deixou cair o fone do telefone fixo com força. A sala voltou a ficar em silêncio. Apenas permanecia o zumbido constante da geladeira. Talisson deixou-se cair no sofá. Seu olhar terminou pousando em uma fotografia colocada junto à televisão. Era uma foto de seu 5º aniversário de casamento. Os dois usavam camisetas brancas. Sorriam sob o sol. O vento havia despenteado o cabelo de Isadora e ele aparecia ajeitando uma mecha atrás da orelha dela. O fotógrafo havia capturado exatamente aquele instante. Por isso aquela fotografia ocupava o lugar mais visível de toda a casa. Talisson observou-a por um longo tempo e de repente sentiu que as duas pessoas que apareciam ali eram desconhecidas. Aquele homem que ajeitava o cabelo de sua esposa atrás da orelha era ele. Aquela mulher que sorria com os olhos curvados como meias-luas era Isadora. Se realmente eram eles, o que havia acontecido depois? Tentou encontrar um ponto de virada, um momento concreto em que começou a se cansar do casamento, um momento em que começou a se sentir atraído por Lunara, mas quanto mais pensava, mais compreendia que não existia tal momento. O casamento não havia se deteriorado. Isadora não havia mudado para pior. O único que havia mudado era ele. Havia se tornado ganancioso. Queria a estabilidade do casamento e a emoção de uma aventura. Queria a compreensão de Isadora e a novidade que Lunara lhe oferecia. Queria ser um bom marido e ao mesmo tempo interpretar o papel de homem solteiro diante de outra mulher. Queria tudo e esqueceu que não tinha a capacidade de sustentar tudo. Lunara era a nova gerente de projetos da empresa. Tinha 26 anos.
Era jovem, atraente e possuía uma voz doce. A primeira vez que apareceu diante dele, usava um vestido floral e tinha uma covinha que aparecia quando sorria. Talisson lembrou perfeitamente do que pensou naquele instante. Esta mulher é diferente de todos esses funcionários sem vida que trabalham aqui, e em certo sentido ela era diferente. Levava café para ele quando trabalhava até tarde. Enviava figurinhas adoráveis durante as reuniões e quando ele viajava a negócios lhe escrevia. Está com saudade? Era como uma era, suave, silenciosa, enrolando-se lentamente ao seu redor. Quando quis se libertar, já era tarde demais. Ou talvez a verdade fosse outra. Nunca quis se libertar. A primeira vez que reservaram um quarto de hotel foi em meados de abril. A empresa organizou um evento de integração. Talisson bebeu demais e Lunara o acompanhou até o quarto dele. O que aconteceu depois pareceu natural, tão natural que quase parecia planejado. Na manhã seguinte, acordou e a encontrou deitada ao seu lado. Seus cílios eram longos, sua respiração suave. Talisson observou seu rosto adormecido e sentiu um formigamento no coração que há muito tempo não experimentava. Esse formigamento o fez esquecer por um instante de Isadora e desde aquele dia começou um caminho sem volta. Lunara nunca fez escândalos, nunca exigiu que ele se divorciasse, jamais mencionou Isadora diante dele. Sempre sorria, sempre era amável, como um lago tranquilo que nunca mostrava uma única ondulação. Talisson acreditou que ela era a amante perfeita, não exigente, não possessiva, compreensiva, razoável. O que nunca entendeu era que toda aquela compreensão se sustentava sobre uma única premissa. Lunara sabia perfeitamente que Talisson jamais se divorciaria, por isso não tinha necessidade de brigar por ele. O que realmente queria era dinheiro e influência. As promessas de um homem casado não tinham nenhum valor para ela. Enquanto Talisson continuasse gastando dinheiro, enquanto continuasse favorecendo-a dentro da empresa, ela estava encantada em continuar interpretando o papel de amante compreensiva, mas essa lição ele aprenderia muito mais tarde. Nesse momento, só sentia que havia perdido o mundo inteiro. Seu velho celular, aquele com a tela quebrada, ainda funcionava. Vibrou. Ele o pegou. Era uma mensagem de Lunara. Tali, o que houve hoje na empresa? Você está bem? Talisson ficou olhando para a tela, o dedo suspenso sobre o teclado, sem saber o que responder. Queria escrever. Minha esposa descobriu tudo. Acabou. Queria escrever. Bloquearam todo o meu dinheiro. Já não posso comprar nada para você. Queria escrever. Você poderia me emprestar algum dinheiro? Mal posso pagar minha comida. Mas não foi capaz. Uma vergonha imensa esmagou todos os outros sentimentos. Tinha 35 anos. Era diretor executivo de uma empresa, o esteio de sua família, e ainda assim não tinha coragem de pedir dinheiro emprestado a uma mulher de 26 anos. Não respondeu. Em vez disso, abriu sua conversa com Isadora. A última mensagem continuava sendo a da noite em que ela partiu. Todas as mensagens que havia enviado desde então haviam desaparecido no vácuo. Sem uma única resposta, escreveu outra mensagem. Isadora, eu sei que errei. Por favor, volte para casa. Enviou e novamente não obteve resposta. Não sabia se ela havia lido a mensagem, nem se algum dia voltaria a lhe responder. Só sabia de uma coisa. A mulher que antes respondia em segundos, a mulher que se preocupava se ele demorava mais de meia hora para responder, agora era como uma ilha isolada no meio do oceano. Todas as suas chamadas afundavam no mar. Talisson deixou cair o celular no sofá e cobriu o rosto com as duas mãos. Chorou, não em silêncio. Chorou com força, com soluços dilacerantes, como uma criança que perdeu tudo. Seus gritos ecoaram por toda a enorme casa vazia. Ninguém o escutou. Ninguém veio consolá-lo. Pipoca, o gato, sobressaltou-se ao ouvi-lo. Pulou do sofá, observou-o com medo e saiu correndo em direção ao dormitório. Nem sequer o gato queria permanecer perto dele. Talisson chorou por muito tempo até ficar afônico, até que não lhe sobraram lágrimas. Levantou a cabeça. A fotografia no móvel parecia borrada através de seus olhos inundados. Isadora sorria naquela imagem, tão feliz, como se casar com ele tivesse sido a melhor decisão de toda a sua vida. E ele havia destruído aquele sorriso, havia destruído tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade,
Isadora dormia profundamente, sem sonhos, sem pesadelos, como se finalmente tivesse soltado uma carga pesada demais. Às 6 da manhã, o canto dos pássaros a acordou. A luz do sol entrava por uma fresta da cortina e caía calorosamente sobre seu rosto. Abriu os olhos. Precisou de alguns segundos para lembrar onde estava. Um lar novo, uma vida nova. Virou-se na cama e pegou o celular. Havia uma mensagem de Beatriz Cavalcante. Bom dia. Tenho boas notícias. Talisson não foi à empresa esta manhã. O sócio dele está procurando por ele em toda parte. Os investidores também descobriram que suas contas estão restritas e convocaram uma reunião urgente do conselho. Isadora respondeu com apenas 2 palavras. Entendido. Levantou-se. Caminhou até a janela e abriu completamente as cortinas. A luz da manhã inundou o quarto. As árvores do lado de fora começavam a perder suas folhas. As folhas douradas dançavam com o vento, cobrindo o chão como um oceano de ouro. Isadora contemplou aquela cena, respirou fundo. Um novo dia havia começado, e no dia seguinte, o mundo de Talisson começou a desmoronar de verdade. Às 7 da manhã, seu sócio Henrique fez a 12ª ligação. Talisson ignorou as primeiras 10, rejeitou a 11ª, mas teve que atender a 12ª, porque Henrique lhe enviou uma mensagem. Se não atender, vou agora mesmo à sua casa. Talisson, que diabos você fez? A voz de Henrique era tão alta que não precisava de viva voz. Podia ser ouvida em toda a sala. O investidor acaba de me ligar. Diz que as cotas que você tem na empresa foram bloqueadas por ordem judicial. Você entende o que isso significa? Estamos prestes a assinar a rodada Série B e agora acontece que sua participação está travada. Talisson continuava sentado no sofá. Não havia lavado o rosto, não havia escovado os dentes. Seu cabelo parecia um ninho de pássaros. Estava a noite inteira acordado. Tinha os olhos inchados e uma barba por fazer cobrir a sua mandíbula. Parecia 10 anos mais velho. Henrique, aconteceu algo em casa. Que tipo de problema doméstico faz um tribunal bloquear suas cotas? Henrique quase gritou. Você pediu dinheiro a agiotas? Cometeu algum crime? Talisson permaneceu calado por muito tempo. O relógio da parede continuava avançando. Cada segundo parecia uma contagem regressiva. Finalmente falou. Minha esposa pediu o divórcio e solicitou medidas cautelares financeiras. Do outro lado, houve 5 segundos completos de silêncio. 5 segundos. Para alguém como Henrique, aquilo equivalia a um choque enorme. Divórcio? A voz de Henrique mudou. Vocês não estavam bem? Na semana passada jantamos todos juntos. Isadora parecia perfeitamente normal. Ela descobriu algumas coisas. Que coisas? Talisson voltou a guardar silêncio. Não podia dizer. Não podia admitir que havia sido infiel. Não podia reconhecer que a imagem de homem de família que os investidores tanto valorizavam havia sido destruída por ele mesmo. Talisson, fala. Henrique começava a se desesperar. Eu cometi um erro. Silêncio outra vez. Mais longo. Desta vez tão longo que Talisson acreditou que a chamada tivesse caído. Então Henrique falou. Você a traiu. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Talisson não negou. Droga. Henrique soltou um longo xingamento, seguido de um suspiro ainda mais longo. Conhecia a Isadora inclusive antes de conhecer Talisson. De fato, havia sido ele quem os apresentou. Durante o casamento brindou dizendo: Este é o casal mais perfeito que já conheci. Agora, ao lembrar-se, aquela frase parecia um tapa para todos. E os investidores? A voz de Henrique soava exausta, como se tivesse acabado de correr uma maratona. A assinatura deve ocorrer na próxima quarta-feira. 200 milhões de reais. E agora você me diz que suas cotas estão bloqueadas judicialmente. Como diabos vou explicar isso aos investidores? Vou encontrar uma solução. Que solução? Henrique soltou uma risada amarga. Acha que pode anular uma ordem judicial só porque quer? Fez uma pausa e depois disse com cansaço. Vá implorar a ela. O quê? Vá implorar a Isadora que retire a ação. Outro suspiro, mais pesado que o anterior. Talisson, sempre pensei que você fosse inteligente. Agora me dou conta de que você é um idiota. Um maldito idiota. A chamada terminou. Talisson permaneceu imóvel. O telefone tremia em suas mãos. Queria discutir, queria se defender, mas descobriu que não tinha argumentos. Era um idiota,
um maldito idiota. Tinha a melhor esposa do mundo, uma empresa de sucesso e uma vida que qualquer um teria invejado. E por uma mulher mais jovem, apostou tudo e perdeu tudo. Então voltou a tocar o telefone. Desta vez era Lunara. Sua voz soava inquieta. O que está acontecendo na empresa? Ouvi dizer que bloquearam suas cotas. Fez uma pausa. E também dizem que sua esposa está te processando por divórcio. Isso não é verdade, não é? A voz de Lunara já não tinha aquela doçura habitual. Havia sido substituída por uma frieza cortante que Talisson nunca tinha ouvido. Era uma voz afiada, como uma faca, atravessando a ilusão quente dos amantes e deixando à mostra o cálculo que sempre existira por baixo. Quem te disse isso? Perguntou Talisson com voz rouca. Todo mundo está comentando no grupo da empresa. Até alguém postou uma captura da notificação judicial. Lunara fez uma pausa. Tali, quantas coisas você esteve escondendo de mim? Você não disse que sua esposa jamais descobriria? Não disse que ela continuaria aguentando como sempre? Talisson fechou os olhos. Quando havia dito aquilo, pensou detidamente e descobriu que sim, havia dito. Em conversas noturnas, em piadas disfarçadas de sinceridade, em sussurros trocados depois da meia-noite, havia dito coisas como: ela nunca saberá. É fácil convencê-la. Ela não pode me deixar. Agora aquelas palavras voltavam como bumerangues e o atingiam diretamente no rosto. Lunara, minha esposa já sabe de tudo sobre nós. Houve silêncio do outro lado da linha, e quando esse silêncio terminou, a voz de Lunara mudou por completo. Ela vai vir atrás de mim, vai me incluir no processo, vai entrar em contato com o RH, vai tornar públicos meus assuntos pessoais. De repente, Talisson sentiu uma amarga ironia. Lunara não estava preocupada com ele, não estava preocupada com a relação deles nem com o casamento que desmoronava ao seu redor. Só estava preocupada consigo mesma. Temia que Isadora aparecesse, temia ver-se envolvida. Temia que sua reputação fosse danificada. Temia perder o emprego. Ela não fará isso, respondeu Talisson, embora nem estivesse seguro de estar dizendo a verdade. E foi então que compreendeu algo. Nunca havia entendido realmente Isadora, mas também nunca havia entendido realmente Lunara. E como você sabe que não fará? A voz de Lunara soou tensa. Antes você também disse que ela nunca descobriria. Lunara, agora eu não quero falar sobre isso. Está bem, seu tom tornou-se distante. Se não quer falar, não perguntarei. De todos os modos, os problemas da sua empresa não têm nada a ver comigo. Resolva seus assuntos familiares sozinho. Vou desligar. A chamada terminou. Limpa, precisa, como uma tesoura cortando um fio. Talisson ficou observando a tela e de repente sentiu-se ridículo. Havia traído uma relação de 11 anos por aquela mulher, e aquela mesma mulher havia escolhido se retirar no instante em que ele mais precisava de apoio. Nem sequer lhe perguntou se estava bem, nem sequer lhe disse que estaria ao seu lado. E então pensou em Isadora. Lembrou do início do relacionamento deles. Uma vez ele adoeceu gravemente. A febre atingiu os 40 graus. Isadora permaneceu ao lado dele no hospital por 3 dias e 3 noites. Perdeu quase 4 quilos. Naquela época ainda estudava na faculdade. Faltou aos seus exames finais e esteve a ponto de reprovar nas recuperações. Ele lhe havia dito: você não precisa fazer isso. E ela respondeu: você é meu namorado. Se eu não cuidar de você, quem cuidará? Aquela mulher que era capaz de perder provas por ele. Aquela mulher que passava noites inteiras acordada cuidando dele. Aquela mulher que emagreceu de preocupação, agora não estava disposta a lhe dedicar nenhuma única palavra. Talisson deixou o celular sobre a mesa de centro e entrou no banheiro. A pessoa que viu no espelho era um desconhecido. Tinha olheiras enormes, os cantos dos lábios caídos e uma expressão de exaustão que parecia apodrecer-lo por dentro. Abriu a torneira e lavou o rosto com água fria. A água escorreu pelo queixo, encharcou sua camisa e provocou um calafrio. Pegou o barbeador e começou a se barbear, mas sua mão tremia. Tremia tanto que acabou cortando o queixo. Uma gota de sangue apareceu, deslizou pela mandíbula e caiu na pia. O sangue misturou-se com a água, formando uma pequena flor avermelhada que desapareceu quase instantaneamente. Talisson observou aquela fugaz flor de sangue e pensou que sua vida era exatamente igual. Sem Isadora,
Tudo estava se diluindo aos poucos até desaparecer. Às 9 da manhã chegaram seus pais. Havia sido uma vizinha quem os chamou. Aquela manhã ela saiu para tirar o lixo, viu que a porta da casa estava entreaberta, olhou para dentro e encontrou Talisson sentado no sofá com uma expressão estranha. Assim, ligou imediatamente para os pais dele no interior. Dona Zuleika, a mãe de Talisson, era uma mulher de mais de 60 anos. Nunca tinha saído de sua pequena cidade. Naquele dia, pegou o primeiro ônibus disponível. A primeira coisa que fez ao entrar não foi perguntar o que havia acontecido. Foi abrir a geladeira. Dentro encontrou verduras murchas, leite vencido e um pote de comida para a viagem que estava ali há quem sabe quanto tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Sabia que algo ia mal quando você parou de atender minhas ligações. A senhora virou-se para o filho. As lágrimas corriam por suas bochechas. Me diga, o que aconteceu entre você e a Isadora? Onde está a Isadora? Seu Moacir permanecia de pé junto à porta. Sem entrar totalmente, era um homem calado. Havia trabalhado a vida toda em uma fábrica. Aposentou-se aos 60 anos com uma pensão modesta. Vestia uma camisa de flanela desgastada e carregava uma sacola de lona cheia de mel artesanal e queijos que sua esposa havia preparado para levar para eles. Isadora e eu. Talisson tentou falar, mas tinha a garganta bloqueada. Fala de uma vez. A senhora bateu na mesa com a mão. As xícaras tremeram. Eu a traí. As 4 palavras saíram por fim, e junto com elas também saíram as lágrimas. Não chorou por vergonha nem por arrependimento. Chorou porque aquelas palavras pesavam demais. Havia precisado de um dia inteiro para reunir forças e pronunciá-las. A sala ficou completamente em silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia possível escutar a poeira caindo. A senhora ficou imóvel, como se um raio a tivesse atingido. Sua boca ficou aberta, seus olhos se arregalaram. A surpresa deu lugar à incredulidade e a incredulidade à dor, uma dor dilacerante. O que você acabou de dizer? Eu disse que fui infiel. Talisson baixou a cabeça. A outra mulher, Isadora, descobriu. Partiu e pediu o divórcio. Seu Moacir finalmente se moveu. Tirou um cigarro de palha da sacola, acendeu e deu uma longa tragada. Entre a fumaça, resultava difícil distinguir sua expressão, mas os dedos que seguravam o cigarro tremiam. A reação de Dona Zuleika foi muito mais intensa. Não era uma mulher refinada, não sabia expressar sua raiva com elegância. Correu em direção a ele, agarrou-o pelo colarinho da camisa e começou a sacudi-lo com tanta força que fez seus dentes baterem. Idiota! Sua voz ecoou por toda a casa. Aguda, dilacerante. A Isadora se casou com você, por 7 anos. Lavou sua roupa, cozinhou para você, cuidou desta família, e você saiu para procurar outra mulher? Como pôde fazer isso com ela? Como pôde? As palavras pareciam insuficientes. Voltou a sacudi-lo. As mãos tremiam de fúria. Talisson não se defendeu. Não tentou afastá-la. Simplesmente permaneceu sentado, permitindo que toda aquela raiva caísse sobre ele. A vergonha queimava seu peito, mas essa dor era mais suportável do que a que carregava por dentro. Você sabe tudo o que a Isadora sacrificou por você? A senhora chorava enquanto falava. Poderia ter feito um mestrado. Poderia ter trabalhado em São Paulo. Ficou aqui por você. Renunciou à carreira por você. Quando você disse que não queria filhos, ela aceitou não ter filhos. Quando você disse que precisava de ajuda para sua empresa, ela te entregou as economias dela. Quando a empresa teve problemas financeiros, ela usou o dinheiro da venda de um imóvel para te ajudar. A voz quebrou. Você é um desalmado sem coração. Como pôde fazer isso com ela? Talisson fechou os olhos. Cada palavra era uma agulha atravessando seu coração. Ele sabia tudo o que Isadora havia sacrificado. Sabia perfeitamente e ainda assim atraiu. Porque entre saber e agir existe um abismo chamado egoísmo. Sabia o quão boa Isadora era, mas queria a novidade que Lunara representava. Sabia tudo o que Isadora havia feito por ele, mas desejava a emoção que Lunara lhe provocava. Não era ignorância, era egoísmo. Seu Moacir falou por fim. Sua voz não era alta, mas tinha a profundidade de um sino antigo. Quem é essa mulher? Uma colega de trabalho. Qual a idade dela? 26 anos.
Moacir deu uma última tragada no cigarro e o apagou no batente da porta. E o que você pensa em fazer agora? Quero convencer a Isadora a retirar a ação. Moacir soltou uma risada amarga. E por que ela teria que retirar? Você a traiu. Por que ela deveria te perdoar? Talisson não teve resposta. Moacir entrou completamente na sala. Parou diante do filho. Era meio corpo mais baixo que ele e tinha as costas ligeiramente curvadas. Olhou-o fixamente com uma expressão que Talisson não foi capaz de sustentar. Não era raiva, não era tristeza. Era decepção, a mais fria e profunda de todas. A decepção de um pai que desistiu de seu filho. Te ensinei desde pequeno a ser uma pessoa com consciência. A voz de Moacir era áspera. Agora me diga, onde está a sua consciência? As lágrimas de Talisson começaram a cair novamente. Queria pedir perdão. Queria dizer que se enganou, mas essas palavras pareciam inúteis, vazias como folhas em branco. Vá procurar a Isadora. Moacir falou devagar, palavra por palavra. Ponha-se de joelhos e implore que ela te perdoe. Se ela não te perdoar, não volte a me chamar de pai. Ela não quer me ver. Isso significa que você não está se esforçando o suficiente. Moacir o interrompeu. Quando estava traindo e encontrava tempo para ir ver essa mulher. Agora diz que não pode encontrar sua esposa porque ela não atende ligações. Não pode esperar na frente da casa dos pais dela, não pode procurá-la na casa de suas amigas. Talisson levantou a vista e viu os olhos avermelhados de seu pai. Era a primeira vez que o via chorar. Se você perder a Isadora, Moacir engoliu seco. Então não me chame de pai. Depois de dizer isso, deu meia volta e saiu. Suas costas projetaram uma longa sombra no corredor. A curva de seus ombros parecia uma ponte a ponto de desabar. Dona Zuleika olhou para o filho, depois olhou para o marido se afastando e saiu correndo atrás dele. A porta ficou aberta. Do corredor chegou sua voz. Moacir, me espera. E depois escutou-se a resposta de Moacir. Volta lá para dentro. Já vai embora? Para que ficar? Para ver-lo se destruir sozinho? Os passos se afastaram até desaparecer. Talisson permaneceu sentado. A marca vermelha da mão de sua mãe continuava em sua bochecha. Diante dele estava a bituca apagada por seu pai, e junto à porta continuava a sacola de lona cheia de queijos e mel. Sua mãe tinha pensado em preparar quitutes frescos para sua nora, mas sua nora já não estava. Talisson enterrou o rosto entre as mãos. Os ombros tremiam violentamente. Chorava como uma criança, mas nenhuma criança chora com tanta desesperação. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora estava desempacotando caixas em seu novo lar. Os pedidos que havia comprado pela internet começaram a chegar um após outro. Um grande caminhão de entrega vinha carregado até a borda. O entregador teve que subir ao 6º andar várias vezes. Quando terminou, ofegava pelo esforço. Senhora, secou o suor da testa, mora muito alto e ainda por cima sem elevador. E como você se vira? Isadora sorriu. É bom para manter a forma. Começou a desempacotar as caixas uma por uma. Cada coisa foi ocupando seu lugar. A escrivaninha ficou junto à janela, a cadeira à frente dela, a luminária de pé em um canto. Também havia comprado 4 vasos com plantas verdes, 2 para a sacada, 1 para a escrivaninha e outro para a mesa de cabeceira. Comprou um jogo de cama de algodão puro cor cinza claro. Estendeu-o cuidadosamente sobre a cama. Também adquiriu uma pequena estante e colocou ali os mais de 30 livros que havia trazido consigo. Em menos de meio-dia, aquele apartamento vazio começou a parecer um lar. Isadora permaneceu de pé no meio da sala, observando tudo. Pela primeira vez, sentiu uma autêntica sensação de segurança. Não era a casa dos seus sonhos, mas era um lar construído com suas próprias mãos. Tudo havia sido escolhido por ela, comprado por ela, montado por ela. Não precisava consultar ninguém. Não precisava pedir opiniões e, com certeza, não tinha que se preocupar que algum dia terminasse impregnado com o perfume de outra mulher. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Beatriz Cavalcante. Henrique, o sócio do Talisson, me ligou. Quer se reunir com você. Diz que a situação do investimento é uma questão de vida ou morte para toda a empresa e espera encontrar uma solução negociada. Isadora refletiu alguns segundos e respondeu: não me reunirei com ele. Não queria ver ninguém. Não era fuga, era estratégia. A empresa de Talisson, o investimento de Talisson,
a vida ou morte de Talisson. Nada disso tinha relação com ela. Agora era a autora da ação, a pessoa que havia apresentado a petição de divórcio, a pessoa que possuía todas as provas. Não precisava negociar, não precisava mediar, só precisava esperar a decisão do tribunal. Entendido, respondeu Beatriz e acrescentou. Mas Henrique me disse algo que acho que você deveria saber. Diz que o Talisson chorou esta manhã. Chorou muito. Isadora observou a tela por alguns segundos. Depois escreveu, que chore o quanto quiser. Eu continuarei vivendo minha vida. E enviou a mensagem. Deixou o celular sobre a mesa e continuou organizando o apartamento. Guardou os pratos novos nos armários da cozinha. Colocou o azeite de oliva, o sal e o vinagre junto ao fogão. Dobrou as toalhas e as acomodou no banheiro. Inclusive comprou um buquê de flores, margaridas brancas. Colocou-as em um vaso transparente sobre a mesa de jantar. À noite, preparou a primeira refeição de sua nova vida. Algo simples. Uma tigela de arroz, legumes salteados da estação e uma sopa leve de tomate com ovo. Utilizou o jogo de pratos rosa que havia comprado, o que tinha pequenas margaridas desenhadas. Bebeu água em um copo de vidro de paredes finas. Sentou-se sozinha à mesa, enquanto o entardecer tingia o apartamento de tons dourados. Fora da janela, viam-se as folhas das árvores e, ao longe, os morros que rodeavam a cidade. Então pensou, talvez este seja o sabor da liberdade. Não era um sabor intenso, nem emocionante, nem deslumbrante. Era um sabor leve, tranquilo, reconfortante. Era comer sozinha sem esperar ninguém e sem que ninguém a esperasse. Era poder lavar os pratos depois de comer ou deixá-los para mais tarde se não tivesse vontade. Sem se preocupar com a opinião de ninguém. Terminou o jantar. Lentamente lavou os pratos, limpou a cozinha e depois calçou tênis para sair para caminhar. O prédio não era grande, mas a rua era cheia de árvores. A fragrância doce enchia o ar da tarde. Havia avós brincando com seus netos, casais caminhando de mãos dadas, cães arrastando alegremente seus donos pelas calçadas. Tudo era tão normal, tão incrivelmente normal, que dava vontade de chorar. Isadora caminhou uma volta após outra, até que o céu ficasse completamente escuro e os postes começassem a se acender um por um. Quando chegou à entrada do prédio, viu um carro preto estacionado junto à calçada. Reconheceu imediatamente a placa. Era o carro de Otávio Lacerda. Otávio desceu do veículo carregando 2 sacolas. Uma estava cheia de frutas, a outra parecia conter livros. Como soube onde eu moro? Isadora mostrou-se surpresa. Esta cidade não é tão grande. Otávio sorriu. Quando você quer encontrar alguém, sempre consegue encontrar. Entregou as sacolas. Um presente para sua casa nova. Não sabia do que precisava. Então comprei frutas e alguns livros. Fez uma pausa. Você disse que queria ler Grande Sertão, Veredas. Eu lembrei. Isadora pegou as sacolas e uma sensação quente percorreu seu peito. No momento mais difícil de sua vida, ainda existia alguém que lembrava o que ela dizia, alguém que lembrava que livro ela queria ler e que frutas ela gostava. Obrigada. Não vai me convidar para subir. É um 6º andar sem elevador. Subi a Pedra da Gávea quando tinha 28 anos. Otávio soltou uma gargalhada. 2.000 metros. O que são 6 andares? Isadora sorriu. Foi o primeiro sorriso autêntico desde que abandonou sua casa. Subiram juntos os 6 andares. Otávio nem sequer ofegou. Isadora, por outro lado, chegou um pouco cansada. Quando ele entrou no apartamento, observou a pequena sala, simples, acolhedora, e assentiu com aprovação. Gostei. Olhou ao redor. Tem muito mais calor que aquela mansão onde você vivia. Sente-se. Vou trazer água. Otávio acomodou-se no sofá, bebeu um gole e observou Isadora. Parecia querer perguntar algo. Várias vezes abriu a boca e várias vezes voltou a fechá-la. Finalmente falou. Já pensou o que fará depois? Sim. Isadora segurou o copo com as 2 mãos. Depois do divórcio, quero trabalhar na sua empresa. O quê? Otávio piscou surpreso. Agora você é investidora. Acionistas não precisam trabalhar. Eu sim quero trabalhar. A expressão de Isadora era séria. Não quero ser uma acionista que só recebe dividendos. Quero participar de verdade. Estudei marketing na faculdade e trabalhei 2 anos em uma agência depois de me formar.
Deixei pelo meu casamento. Agora quero recuperar isso. Otávio a observou atentamente e viu algo que nunca havia visto antes. A antiga Isadora era amável, complacente, sempre se colocava em segundo lugar. Mas a mulher que estava à frente possuía algo diferente, algo afiado, decidido, como uma lâmina recém-amolada. Está bem. Otávio assentiu. Manterei livre o cargo de diretora de marketing para você. Vice-presidente. Isadora o corrigiu. Otávio arqueou uma sobrancelha. Perdão? Acima de diretora de marketing existe o cargo de vice-presidente. Seu tom foi completamente sério. Não quero que ninguém me supervisione. Otávio terminou rindo e compreendeu algo. Isadora havia mudado. Havia aprendido a lutar por si mesma e a não se colocar nunca mais em um segundo plano. De acordo, estendeu as mãos em sinal de rendição. Vice-presidente de marketing, salário de nível executivo, mais dividendos. Quando você pode começar? Depois que for proferida a sentença de divórcio, Isadora fez uma pausa. Não quero voltar a escrever a palavra casada em nenhum documento. Otávio a olhou em silêncio por vários segundos e depois disse algo que a deixou pensativa. Isadora, agora você está mais bonita do que nunca. Ela não respondeu, apenas esboçou um leve sorriso. Quando Otávio ia embora, parou junto à porta. Sem se virar, disse, se o Talisson te causar problemas, me ligue. Sua voz foi firme. O que eu mais detesto nesta vida são homens que intimidam mulheres. A porta se fechou. Isadora permaneceu apoiada contra ela, escutando os passos dele se afastarem pelas escadas, cada vez mais longe até desaparecerem. A luz automática do corredor se apagou e voltou o silêncio. Retornou à sala. Sentou-se no sofá. As margaridas no vaso floresciam tranquilamente sob a luz. Suas pétalas eram brancas como a neve e seus centros dourados como pequenos sóis. Pegou o telefone. Havia outra mensagem de Beatriz Cavalcante. Talisson foi à casa dos seus pais. Sua mãe me ligou há pouco. Diz que ele está há quase 1 hora sentado nos degraus do prédio. Seu pai ameaçou chamar a polícia, mas ele se recusa a ir embora. Isadora leu a mensagem. Sua expressão não mudou. Respondeu com 3 palavras. Não deem atenção. Depois desligou o telefone, pegou o exemplar de Grande Sertão, Veredas que Otávio lhe dera, e abriu a primeira página. Ao ler, Isadora teve um pensamento inesperado. Muitos anos depois, quando tudo aquilo tivesse terminado, provavelmente também lembraria dessa noite, a noite em que estava sentada sozinha no sofá de seu novo lar, lendo um livro novo enquanto o aroma das árvores entrava pela janela, a noite em que finalmente deixou de esperar por alguém. Do outro lado da cidade, Talisson continuava sentado nos frios degraus de concreto diante do prédio dos pais de Isadora. O vento era cortante. O ar de começo de outono chegava de todas as direções, atravessando sua roupa leve. Seu corpo tremia. As extremidades começavam a perder a sensibilidade. As costas doíam, mas ele não se movia. Continuava sentado ali, mantendo aquela postura desesperada, esperando um perdão que jamais chegaria. Os postes projetavam uma sombra longa e deformada sobre o chão. De vez em quando, algum vizinho voltava para casa. Observava-o com curiosidade e se afastava sussurrando. Talisson não sabia o que diziam e também não lhe importava. Os pais de Isadora viviam no 5º andar. A janela continuava iluminada. Às vezes podia ver sombras se movendo atrás das cortinas, mas ninguém abriu a janela. Ninguém olhou para baixo. Passou 1 hora, depois 2, depois 3. Seu corpo já estava entorpecido. A dor nas costas era insuportável. Os tremores eram cada vez mais fortes. Não sabia se Isadora estava lá. Nem sequer sabia se ela sabia que ele estava ali. Só sabia de uma coisa. Aquilo era a única coisa que podia fazer. A única forma miserável que encontrava para pedir perdão. Perto da meia-noite, a luz do 5º andar se apagou. Talisson levantou a cabeça e compreendeu algo. Isadora não estava ali, nem sequer havia retornado. Então, para quem estava congelando naqueles degraus? Para si mesmo, apenas para si mesmo. Quando tentou se levantar, as articulações rígidas quase não responderam. Esteve a ponto de cair, apoiou-se no corrimão e caminhou lentamente em direção ao seu carro. O veículo estava registrado em nome da empresa. Por enquanto não estava afetado pelas restrições, mas o marcador de combustível estava quase no fim
e mal lhe restava algo mais de R$ 1.000. Encher o tanque consumiria boa parte desse dinheiro. Sentou-se ao volante, deu partida e começou a dirigir sem rumo. As ruas estavam vazias, a cidade dormia, e o silêncio era tão profundo que podia escutar sua própria respiração. Não sabia para onde ia, nem para onde podia ir. A grande casa onde havia vivido por 7 anos agora parecia um túmulo. Não queria voltar. A empresa havia se tornado um campo de batalha. Tampouco queria ir lá. Seus pais haviam voltado para o interior e já não tinha coragem para enfrentar seus amigos. Era como um cão abandonado vagando sem rumo pela cidade. O carro chegou até a margem do rio que cortava a cidade. Talisson parou, desligou o motor e desceu do veículo. Apoiou-se na mureta enquanto observava a água. O rio era uma imensa massa negra sob a noite, escuro como tinta derramada. As luzes de neon de ambas as margens se refletiam na superfície, fragmentadas e trêmulas. O vento soprava trazendo o característico cheiro úmido da água. Fazia frio. Um frio que parecia se infiltrar diretamente nos ossos. Talisson contemplou aquelas águas escuras e pesadas, e então apareceu uma lembrança. A primeira vez que viu Isadora havia sido 14 anos atrás. Durante a festa de calouros da universidade, Isadora usava um vestido branco. Estava de pé junto ao palco. Segurava um panfleto nas mãos. Naquela época, tinha o cabelo até os ombros, e quando sorria, formavam-se 2 pequenas covinhas. A primeira vez que Talisson a viu, sentiu algo estranho, como se alguém tivesse golpeado seu coração. Ficou imóvel, sem escutar uma única palavra do que dizia a pessoa que estava ao seu lado. Ele a perseguiu por 3 meses. Isadora o rejeitou no início. Disse-lhe que precisava se concentrar nos estudos e que não estava pensando em namorar. Mas ele não desistiu. Levava o café da manhã para ela toda manhã, guardava lugar na aula e, antes das provas, organizava todos os resumos para ela. Seus colegas de república zombavam dele. Diziam que estava obcecado e ele sempre respondia o mesmo. Vocês não entendem. Ela vale a pena. 3 meses depois, Isadora aceitou sair com ele. Aquela noite foi tão feliz que pagou pizza e cerveja para toda a república, bebeu uma caixa inteira e terminou completamente bêbado, repetindo repetidamente: ela me disse que sim, ela me disse que sim. 14 anos depois, continuava ali junto ao rio, escutando a água correr silenciosamente sob seus pés. Pegou o celular, abriu a galeria de fotos e começou a deslizar as imagens até chegar às primeiras. As câmeras daquela época tinham pouca qualidade. As fotografias eram borradas, mas cada uma continha lembranças impossíveis de recuperar. Isadora na festa de calouros. Isadora estudando concentrada na biblioteca. Isadora chorando depois de provar uma comida apimentada demais no bandejão. Isadora sorrindo como uma flor no dia de seu aniversário. Passou uma foto após outra lentamente, com o dedo tremendo sobre a tela. Quando chegou à fotografia número 11, parou. Era a foto de graduação deles. Os dois usavam beca e capelo. Estavam abraçados no gramado da universidade. O cabelo de Isadora era muito mais longo do que quando ingressou. Caía suavemente sobre seus ombros. Seus olhos estavam curvados como 2 meias-luas e sorria com absoluta felicidade. Talisson a envolvia pela cintura com o queixo apoiado na cabeça dela e um sorriso tão amplo que mostrava todos os dentes. Aquele ano tinham um plano: mudarem-se juntos para São Paulo. Isadora havia sido aceita em um programa de mestrado e Talisson havia conseguido trabalho em uma empresa na capital. Sonhavam com um pequeno apartamento acolhedor, com adotar um gato, com passear nos fins de semana e assistir a peças de teatro. Mas os planos nunca avançam no mesmo ritmo que a vida. O pai de Talisson adoeceu repentinamente e ele teve que ficar em sua cidade natal. Não podia partir. Pensou inclusive em terminar o relacionamento. Sentia que não tinha o direito de frear o futuro de Isadora, mas ela tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Renunciou ao seu mestrado e aceitou um trabalho local para permanecer ao lado dele. A mãe de Talisson pegou as mãos dela entre lágrimas e disse: "Boa menina, você sacrificou demais." Isadora sorriu e respondeu: "Não é um sacrifício, dona Zuleika. Eu estarei onde ele estiver." A mulher que havia dito: "Eu estarei onde ele estiver." Onde estava agora? Em um lugar ao qual ele jamais poderia chegar. Talisson apertou o celular contra o peito.
Inclinou-se para a frente e chorou em silêncio. O vento do rio secava suas lágrimas, mas novas lágrimas apareciam repetidamente como um ciclo interminável. Lembrou do dia do casamento. O juiz perguntou-lhes: "Você aceita Talisson Alcântara como seu esposo? Promete amar Lu e respeitar Lu na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, abandonando todos os outros até que a morte os separe?" Isadora olhou diretamente nos olhos dele e respondeu com absoluta convicção: "Sim, eu aceito." Disse-o com tanta sinceridade, com tanta fé, como se tivesse apostado todo o seu futuro naquelas 3 palavras. E ele traiu aquelas palavras. Traiu 14 anos de história. Traiu o amor incondicional de uma mulher. Levantou a vista e viu uma pequena luz avançando lentamente sobre o rio. Era um barco noturno, pequeno, solitário, minúsculo diante da imensidão da água. Observou-o por um longo tempo e pensou: talvez Isadora seja como esse barco, navegando sozinha no meio da noite, sem saber se mais adiante encontrará uma tempestade ou um porto seguro. E eu fiquei na margem. Seu celular vibrou. Não era uma chamada, era uma mensagem. Por um segundo acreditou que pudesse ser Isadora, mas era Lunara. Tali, pensei melhor. Acho que não deveríamos nos comunicar por um tempo. Primeiro resolva seus problemas com sua esposa. Para assuntos de trabalho, pode pedir para seu assistente me contatar. Vamos esquecer tudo o que for pessoal. Talisson leu a mensagem e soltou uma gargalhada. Não era uma risada feliz. Era a risada amarga de alguém que por fim compreende uma verdade, uma risada cheia de ironia e desprezo por si mesmo. Se tivesse que resumir sua relação com Lunara em uma única frase, seria: quando chega a desgraça, cada um corre para um lado. Não, nem sequer era isso. A realidade era pior. Ele havia caído em um abismo e Lunara simplesmente havia se inclinado na beirada. Tinha olhado para baixo e depois tinha ido embora sem sequer dizer: cuide-se. Abriu toda a conversa com Lunara e começou a ler, lá desde o início. As mensagens doces, os emojis, os Tali, você é o melhor. Os Tali, estou com saudade. Agora tudo lhe parecia ridículo. Não ridículo por Lunara, ridículo por ele mesmo. De verdade acreditou que uma mulher de 26 anos podia dizer aquelas coisas a um homem casado de 35 por amor verdadeiro. Finalmente compreendeu a realidade. Lunara amava seu dinheiro, sua posição, os benefícios que ele podia oferecer, e ele havia confundido aquela doçura barata com amor, trocando 11 anos de relacionamento por ela. Não era estúpido, era uma pessoa ruim, uma pessoa cuja consciência havia sido cegada pelo desejo. Apagou o contato de Lunara. Depois fez algo ainda mais radical. Deletou todas as fotografias, todas as mensagens e todos os registros de transferências relacionados a ela. Depois esvaziou a lixeira definitiva. Não queria voltar a ver nada relacionado àquela mulher, porque cada lembrança era uma prova de quão desprezível ele havia sido. Quando terminou, voltou ao carro, deu partida e dirigiu de volta para casa. Era muito tarde, as ruas estavam praticamente vazias. Passou por uma interseção após outra. Os semáforos mudavam de cor sobre sua cabeça sem que ninguém os observasse. O interior do carro estava silencioso. O aquecimento soprava ar quente sobre seu rosto, secando suas lágrimas, e então lembrou-se de algo. No carro de Isadora sempre tocava a mesma música da Marisa Monte. Toda vez que dirigia, ela a colocava e a acompanhava cantando. Sua voz era suave e ligeiramente desafinada. Ele costumava brincar com ela. Então, Isadora fingia se zangar, dava-lhe um tapinha e ambos terminavam rindo. Agora nem sequer podia se aproximar daquele BYD branco. Chegou ao estacionamento do prédio, entrou e estacionou em sua vaga habitual. Ao lado estava o espaço de Isadora, vazio. O carro branco havia desaparecido. Ficou observando aquele espaço por um longo tempo, tanto tempo que a luz automática da garagem se apagou. Acendeu. Voltou a apagar e voltou a acender. Desceu do carro e caminhou lentamente em direção à vaga vazia. Abaixou-se e tocou o chão. Ainda restavam marcas de pneus, os últimos rastros que o carro de Isadora havia deixado. Passou o dedo sobre eles como se pudesse tocar a mulher que já não estava. O elevador chegou, ele entrou e apertou o botão do 12º andar. Tinha voltado para casa. A porta continuava aberta.
exatamente igual a quando saiu naquela manhã. O gato dormia enrolado em um canto do sofá. Meceu uma orelha ao ouvi-lo entrar, mas nem sequer abriu os olhos. As luzes continuavam acesas. Os cartões bancários continuavam dispersos sobre a mesa e os restos do celular quebrado continuavam no chão. Tudo parecia igual, e, no entanto, nada era igual. Talisson caminhou até o escritório, abriu novamente a gaveta. Os papéis do divórcio continuavam ali. A assinatura de Isadora era firme, ordenada, segura. Desta vez os leu com calma, do início ao fim. E ao chegar à última página encontrou algo, um bilhete escondido entre os documentos. Pegou-o. Era a letra de Isadora. Talisson, no dia do nosso casamento, fiz uma promessa em silêncio. Prometi a mim mesma que acontecesse o que acontecesse, jamais seria eu a pronunciar primeiro a palavra divórcio. Cumpri essa promessa. Foi você quem destruiu nosso casamento primeiro. Por isso parti. Não me procure. Não me encontrará. Não se desculpe. As desculpas são inúteis. O tempo lembrará o que você fez e eu também. Só espero que se lembre de uma coisa. O casamento não é uma obra de uma só pessoa. Você esteve ausente por tempo demais. No verso do bilhete havia apenas 2 palavras. Cuide-se muito. Talisson pressionou o bilhete contra o rosto. O papel estava frio. Já não conservava o calor de Isadora. Era apenas papel, frio, vazio. Beijou o bilhete como se estivesse beijando alguém que jamais voltaria a ver. Depois dobrou-o cuidadosamente. Guardou-o no bolso da camisa, abotoou o bolso e verificou 2 vezes para que não pudesse cair. Passou a noite inteira sentado no escritório, observando como o céu mudava atrás da janela. Primeiro azul escuro, depois azul claro, depois tingido de tons dourados. Finalmente saiu o sol. A luz inundou o escritório, iluminou os documentos, a assinatura, o nome de Isadora. Talisson observou aquele nome e pela primeira vez aceitou a realidade. Isadora havia partido e não ia voltar. Ela havia utilizado 3 meses para se preparar, 3 meses de silêncio, 3 meses construindo um muro e depois, na noite mais escura, com absoluta calma, havia dito: parece que ela é melhor que eu para te prender ao lado dela. E partiu sem olhar para trás, sem lhe dar oportunidade de se explicar, embora na realidade ele tenha tido oportunidades, muitas, em cada noite que não voltou para casa, em cada mentira, em cada momento que passou com Lunara, ele já havia dado todas as respostas. Isadora simplesmente as entendeu e respondeu da maneira mais digna possível. O sol terminou de se elevar. A cidade acordou e, no 6º andar daquele antigo edifício da Zona Norte, Isadora também abriu os olhos, caminhou até a janela, abriu as cortinas e contemplou o amanhecer. A luz dourada inundou a sacada, iluminou as plantas verdes que havia comprado, as flores brancas e os lençóis cinzas que ela mesma havia estendido. Um novo dia, um dia completamente novo, um dia que pertencia apenas a Isadora. O dia da audiência judicial chegou acompanhado por uma chuva outonal. Isadora usava um blazer preto sobre uma blusa de seda branca. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo, deixando à mostra a linha elegante de sua mandíbula. Não usava joias, nem sequer a aliança de casamento. Havia tirado na noite em que abandonou a casa. Agora repousava dentro de uma caixa de veludo oculta no canto mais profundo de uma gaveta, selada junto a um tempo que jamais voltaria. Se você se lembra que foram 11 anos. A voz de Isadora continuava tranquila, mas no canto de seus olhos apareceu um leve avermelhamento. Era a primeira rachadura que Talisson via naquela armadura de serenidade. O primeiro sinal de que ainda era humana, de que ainda podia sentir dor. Então também deveria se lembrar do que fez durante esses 11 anos. Talisson abriu a boca, mas não encontrou palavras porque sabia que qualquer explicação soaria ridícula. Qualquer desculpa chegava tarde demais. Isadora não. Ela o interrompeu. Você já não tem o direito de me chamar assim. As palavras foram suaves, mas caíram como uma sentença. Talisson sentiu que algo se quebrava dentro dele. Então, como devo te chamar? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse detê-la. Isadora permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: Senhora Valente, está bem? Aquelas 2 palavras terminaram de destruí-lo. Durante 11 anos ela havia sido Isadora, sua Isadora, a mulher que dormia ao seu lado, a mulher que lhe preparava café pelas manhãs,
A mulher que conhecia todas as suas manias. Agora era a senhora Valente, uma estranha, alguém a quem devia se dirigir com distância, com formalidade, como se jamais tivessem compartilhado uma vida. Talisson soltou lentamente o braço dela. Os dedos tremiam. Isadora ajeitou a manga de seu blazer, onde ele a havia segurado, como se estivesse eliminando uma ruga insignificante. Cuide-se, disse finalmente, as mesmas palavras que havia escrito no bilhete, mas desta vez soaram diferentes. Não era uma despedida afetuosa nem um convite a voltar, eram simplesmente o fechamento definitivo de uma porta. Isadora deu meia volta e começou a caminhar pelo corredor. Beatriz Cavalcante a acompanhou. Seus saltos ecoavam contra o piso de mármore. Passo após passo, cada som parecia afastá-la mais. Talisson permaneceu imóvel, observando-a até que desaparecesse ao dobrar a esquina, e então compreendeu. Aquela era a última vez que a veria como sua esposa, talvez a última vez que a veria em toda a sua vida. Ficou sozinho no meio do corredor enquanto as pessoas começavam a sair das salas vizinhas, advogados, funcionários, clientes, todos caminhavam ao seu redor. Mas para ele, o mundo parecia ter parado. Henrique apareceu alguns minutos depois. Havia chegado tarde. Vinha correndo com a gravata torta e o rosto suado. O que aconteceu? Olhou para Talisson e depois observou o corredor vazio. Já terminou? Talisson assentiu lentamente. Sim, e eu perdi. Henrique fechou os olhos como se tivesse esperado essa resposta desde o início. Sinto muito. Talisson soltou uma risada amarga. Não, balançou a cabeça. Não sinta. Eu fiz tudo isso. Henrique permaneceu em silêncio porque pela primeira vez não tinha nenhuma resposta. Não existia conselho empresarial, não existia estratégia financeira, não existia plano de resgate. Havia erros que não podiam ser corrigidos, e aquele era um deles. Enquanto isso, fora do tribunal, a chuva havia parado. As nuvens começavam a se abrir. Pequenos raios de sol atravessavam o céu cinzento. Isadora caminhou com Beatriz até a saída principal. Otávio a esperava junto ao carro. Quando a viu se aproximar, abriu a porta do passageiro. Tudo terminou? Perguntou ele. Isadora levantou a vista para o céu, respirou fundo e pela primeira vez em muito tempo sentiu que podia fazer isso sem dor. Sim, respondeu. Tudo terminou. Beatriz sorriu. Não, corrigiu suavemente. Isso não é o que terminou. O que terminou foi uma etapa, agora começa outra. Isadora permaneceu em silêncio. Depois observou as gotas de chuva que ainda pendiam dos galhos das árvores. Brilhavam sob a luz do sol como pequenos cristais. Pensou na faculdade, em São Paulo, no casamento, nos anos perdidos, nas noites esperando sozinha, nos 3 meses de silêncio. E finalmente, naquela madrugada, às 2h17, sentada no sofá esperando que Talisson entrasse pela porta. A mulher que estava sentada ali parecia uma pessoa diferente, mais frágil, mais triste, mais só. A mulher que estava de pé diante do tribunal já não era a mesma. Ainda tinha feridas, ainda tinha cicatrizes, mas também tinha algo que havia perdido durante anos. A si mesma. Entrou no carro. Otávio fechou a porta e ocupou o assento do motorista. Para onde vamos? Perguntou. Isadora observou a cidade através da janela, as ruas molhadas, as árvores douradas do outono, as pessoas caminhando. Tudo parecia diferente, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E então esboçou um sorriso pequeno, mas real, para casa. Otávio deu partida no motor e o carro afastou-se lentamente do tribunal sem olhar para trás, porque algumas histórias terminam com uma perda e outras terminam com uma libertação. Para Talisson, aquele dia foi o fim de tudo o que havia amado. Para Isadora, foi simplesmente o primeiro dia do resto de sua vida. Você usou 3 meses para destruir tudo e agora vem me dizer que 11 anos não podem terminar assim? A voz de Isadora era fria, firme, sem uma única vacilação. Você pensou em nossos 11 anos quando reservava quartos de hotel com ela? Pensou em nossos 11 anos quando transferia dinheiro para ela? Pensou em nossos 11 anos quando a abraçava naquela pousada em Noronha? O corredor permaneceu em silêncio. Apenas a voz de Isadora ecoava entre as paredes. De vez em quando alguém passava, observava-os com curiosidade e continuava caminhando apressadamente. Talisson não pôde responder. Terminou soltando o braço dela porque a mão lhe tremia demais para continuar segurando-a.
Não é que eu não tenha te dado uma chance. Isadora deu um passo para trás, criando distância entre os dois. Eu te dei muitas chances. Cada noite que você não voltava para casa, eu estava te dando uma chance. Cada mentira que você me disse era uma chance. Cada vez que decidi guardar silêncio, era uma chance. Sua voz finalmente quebrou por apenas um instante, mas você nunca valorizou nenhuma delas. Respirou fundo, lentamente, porque você sabia que eu te esperaria. Sabia que eu tinha bom temperamento. Sabia que eu não podia te deixar. Sabia que cedo ou tarde meu coração amoleceria. Seus olhos brilharam ligeiramente. Você se aproveitou do meu amor para me ferir repetidamente. O corredor ficou completamente imóvel, como se até o tempo tivesse parado de avançar. Então Isadora pronunciou as palavras que terminaram de destruí-lo. Mas agora eu já não te amo. 6 palavras, apenas 6. E ainda assim foram mais devastadoras que qualquer insulto, mais devastadoras que qualquer grito, mais devastadoras que qualquer sentença judicial. Porque o ódio ainda implica sentimentos. O ódio significa que ainda resta algo, mas a ausência de amor era o fim absoluto. O fim definitivo. Talisson apoiou-se contra a parede do corredor. Pouco a pouco deixou-se cair até ficar de cócoras. Escondeu o rosto entre os joelhos. Seus ombros tremiam violentamente. Não emitiu som algum, mas aquele choro silencioso resultava muito mais dilacerante que qualquer lamento. Isadora observou-o por um segundo, depois deu meia volta e partiu sem voltar a olhar para trás. Otávio Lacerda esperava por ela diante do tribunal. Quando a viu sair, não fez perguntas, simplesmente abriu o guarda-chuva e caminhou ao lado dela. Vamos. Isadora assentiu, e ambos avançaram sob a chuva. A garoa continuava caindo, fina, constante, como se o céu estivesse chorando por alguém. Enquanto caminhavam, Isadora parou de repente. Otávio, quero ir a um lugar. Onde? A universidade. Otávio a observou por alguns segundos, não perguntou por quê, apenas assentiu. Está bem. Dirigiram até o campus. Depois de 14 anos, muitas coisas haviam mudado. Haviam construído novos prédios acadêmicos. O antigo campo de futebol havia sido reformado. Até a lanchonete da entrada havia mudado várias vezes de dono. Mas algumas coisas continuavam exatamente iguais. As árvores continuavam alinhando os caminhos. Os muros de tijolo vermelho da biblioteca continuavam cobertos de era, e as janelas da sala onde assistiam às aulas de manhã continuavam deixando a chuva escorrer pelos vidros. Isadora caminhou pelos caminhos com um guarda-chuva preto na mão. Era fim de semana. Havia poucos estudantes. Alguns cruzavam o campus com livros sob o braço, sorrindo, livres de preocupações, tal como ela havia sido uma vez. Finalmente chegou ao pequeno bosque atrás da biblioteca. Ali continuava o velho ipê. Seu tronco era tão largo que eram necessárias 2 pessoas para envolvê-lo. 14 anos antes, bem sob aquela árvore, Talisson havia confessado seu amor por ela. Também era outono. Também era uma tarde linda. Lembrou do sol filtrando-se entre as folhas. Lembrou do buquê de margaridas que ele segurava e lembrou daquelas palavras. Isadora, eu gosto de você. Quer ser minha namorada? Naquele momento, seu coração havia batido tão forte que acreditou que todos podiam ouvi-lo. Havia preparado muitas respostas. Pensava em mostrar-se reservada. Pensava em dizer que precisava de tempo. Mas quando viu o brilho nos olhos de Talisson, esqueceu tudo e apenas assentiu. Pensou que aquele era o início de sua felicidade. Agora compreendia que também havia sido o início de sua dor. Isadora ficou sob o ipê olhando as folhas. As gotas de chuva caíam suavemente, sussurrando entre os galhos, como se a árvore tentasse lhe contar uma história antiga. Fechou o guarda-chuva e deixou que a chuva molhasse seu rosto. Estava fria como lágrimas. Otávio permaneceu a certa distância sem se aproximar. Sabia que aquele momento pertencia unicamente a ela. Isadora permaneceu ali por muito tempo. Tanto tempo que a chuva terminou desaparecendo e um tênue arco, íris, apareceu entre as nuvens. Então baixou o olhar, colocou a mão na bolsa e tirou algo. Um anel, sua aliança de casamento. Observou-a por alguns segundos, depois deixou-a junto às raízes do velho ipê. Eu te devolvo isso, sussurrou. Não sabia se falava com Talisson, com o passado ou consigo mesma. 11 anos terminam aqui. Depois deu meia volta e retornou para junto de Otávio.
Vamos. Para onde? Para a empresa. Acomodou-se no assento do carro, apertou o cinto e recuperou aquela expressão tranquila e decidida. Descansei o suficiente. Olhou pela janela. É hora de trabalhar. Tudo parecia novo, mais brilhante, mais vivo. Enquanto isso, no corredor do tribunal, Talisson continuava encolhido em um canto como um corpo vazio, como uma casca sem alma. Seu advogado aproximou-se e deu-lhe um tapinha no ombro. Senhor Alcântara, devemos ir. Talisson levantou a vista. A sentença já foi proferida. Ficar aqui não mudará nada. O importante agora é salvar a empresa. Talisson enxugou o rosto. Me diga uma coisa. Por que ela quis ficar com as cotas? Ela nunca trabalhou com negócios. Para que quer as cotas? O advogado permaneceu calado por alguns segundos. Depois respondeu com seriedade. Recomendo que investigue se a senhora Valente esteve em contato com algum concorrente ou se investiu em alguma empresa recentemente. Talisson sentiu um calafrio. Por quê? Porque uma mulher capaz de reunir todas essas provas em 3 meses, protocolar uma ação e conseguir bloqueios financeiros temporários de forma simultânea, provavelmente tem mais recursos e conexões do que você imagina. As pupilas de Talisson se contraíram. De repente lembrou-se de muitas coisas. As saídas frequentes de Isadora, os cursos que começou a fazer, as reuniões com supostas amigas. Naquele momento não deu importância. Pensou que era bom que ela deixasse de se concentrar exclusivamente nele. Pensou que aquilo lhe dava mais liberdade. Agora compreendia a verdade. Ela não estava se afastando dele por acaso. Estava construindo uma saída enquanto ele preparava uma traição. Ela preparava um novo começo. Ambos tinham estado se preparando por meses. Apenas caminhavam em direções opostas. Ela em direção ao renascimento, ele em direção à destruição. Talisson levantou-se lentamente. As pernas tremiam. Vamos, disse ao advogado. Voltemos para a empresa. Quando saiu do tribunal, a chuva já havia parado. O sol atravessava as nuvens, mas não sentiu calor algum. Sabia que a partir daquele dia tudo mudaria, e não para melhor. Ainda ignorava que Mal estava começando a pagar o preço de suas decisões. Um preço muito mais alto ainda o esperava. Enquanto isso, no 6º andar daquele antigo edifício da Zona Norte, Isadora estava trocando de roupa. Tirou o blazer preto do julgamento, vestiu uma camisa de seda, soltou o cabelo e maquiou-se diante do espelho. A mulher refletida ali parecia alguém completamente diferente. Já não era a esposa que esperava sozinha de madrugada, nem a autora que havia comparecido a um tribunal. Era uma mulher cheia de força, cheia de esperança, pronta para começar uma nova vida. Pegou o telefone e escreveu para Beatriz Cavalcante. Beatriz, já saiu a sentença. Estou divorciada. Obrigada. A resposta chegou quase instantaneamente. Você não tem que me agradecer. Eu cuidarei das transferências de bens e cotas. Você se concentre em seu futuro. De acordo. Depois escreveu para Otávio. Já estou pronta. Vou direto para o escritório. A resposta apareceu em seguida. Venha para a minha sala. Quero te apresentar à equipe. A propósito, como você se sente? Precisa descansar mais alguns dias? Isadora sorriu e respondeu. Não quero esperar nem mais um dia. Desceu os 6 andares pelas escadas, chegou até seu carro branco, abriu a porta, entrou e deu a partida. O sistema de som começou a reproduzir automaticamente uma música. Durante anos, aquela melodia havia lhe lembrado Talisson. As despedidas, os reencontros, os dias de amor, agora só escutava uma história terminada. Sorriu e trocou de música. Já não precisava daqueles sons nem daquelas lembranças. Dirigiu em direção à avenida principal. O sol entrava pela janela, aquecendo suavemente seu rosto. Olhou para a estrada reta, ampla, aberta, e lembrou-se de algo que sua mãe lhe dissera anos atrás. Para uma mulher, o mais importante não é casar com a pessoa certa. O mais importante é não trair a si mesma. Se você erra o parceiro, pode começar de novo, mas se você se abandona, talvez nunca volte a se encontrar. Antes não entendia aquelas palavras. Agora sim. Não era que tivesse amado a pessoa errada. Talisson havia sido um bom homem um dia. O homem por quem se apaixonou simplesmente deixou de existir. Ela não podia controlar em quem ele se tornara, mas podia decidir quem queria ser. Escolheu partir, não porque nunca tivesse amado, mas porque já não podia continuar amando daquela maneira.
Há caminhos que só podem ser percorridos em solidão. O carro incorporou-se ao tráfego entre milhares de pessoas, milhares de veículos, milhares de histórias, todas avançando para destinos diferentes. E Isadora, com as mãos sobre o volante, carregava no rosto um sorriso leve, pequeno, mas absolutamente firme. Pela primeira vez em muitos anos, já não tinha que esperar por ninguém. Fim.